Olá, se você já se perguntou como posso prevenir o câncer de mama ou sente aquele medo silencioso de que um dia isso pode vir a acontecer com você ou com alguém que você ama, respira agora comigo. Hoje eu vou te apresentar os 3 pilares para efetivamente você se proteger contra o câncer de mama. Vou te mostrar de forma simples e 100% científica o que realmente reduz o risco de câncer de mama e 2, o que muita gente acredita ser prevenção, na verdade só aumenta o risco de câncer de mama. 3. Quais os alimentos, vitaminas e comportamentos fortalecem os mecanismos naturais de defesa do seu corpo contra o câncer de mama? E no final eu vou te entregar as 7 dicas essenciais para prevenir o câncer de mama de forma simples, clara e prática. Mas esse vídeo não é para qualquer mulher. É um vídeo longo, pois o assunto é complexo. É um vídeo apenas para as mulheres que estão comprometidas consigo mesma, comprometidas com a sua própria saúde, custe o que custar, mas fique tranquila. Se não der para assistir de uma vez só, veja por partes. O vídeo é dividido em capítulos e você pode ver cada capítulo no seu tempo. O importante é assistir todo o vídeo para você garantir que no processo você tenha conhecimento o suficiente e atinja o nível de até 80% de proteção contra o câncer de mama de forma natural. Beleza? Vamos lá ao vídeo. O que nós falaremos hoje aqui, o que nós trataremos hoje aqui neste vídeo? Deixa eu só pegar a minha caneta. Pronto. Vamos tratar o que dizem que previne, definitivamente não previne. E ainda é um fator de risco para o câncer de mama. 2. A maior parte dos cânceres de mama são hormonais. Tudo bem você não saber disso agora, mas hoje você vai sair sabendo daqui. 3. O que realmente, aumenta o risco de ter câncer de mama. 4. Os mitos que mais prejudicam a prevenção real do câncer de mama. 5. O que realmente, de fato, definido pela ciência, que pode ajudar a evitar o câncer de mama. E 6. Os 3 pilares reais da prevenção do câncer de mama. Bom, depois desse vídeo você vai sair daqui, se você colocar em prática, você vai diminuir significativamente, vai diminuir pesadamente a probabilidade de você vir a desenvolver algum tipo de câncer de mama. Eu digo algum porque são vários tipos aí. Um outro detalhe importante. Esse vídeo é longo, então assim, é para quem de fato está interessado, porque é ciência pura e aplicada. Colocou em prática, diminui muito forte a chance de você ter câncer de mama. Por ser um vídeo longo, eu também até indico que você assista até em partes, né? E assista mais do que uma vez, porque é prevenção real, não essa daí que falam para vocês aí pelo menos uma vez por ano, ok? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui a aula, ó. Eu vou te mostrar de forma simples e 100% científica. 1. O que realmente reduz o risco de câncer de mama. 2. O que muita gente acredita que previne, mas na verdade aumenta o risco. E 3. Quais os alimentos, as vitaminas e comportamentos que realmente fortalecem os mecanismos naturais de proteção do seu corpo. Bom, ó, se você já se perguntou como prevenir o câncer de mama, ou sente aquele medo, silencioso, de que um dia isso possa acontecer com você, ou com alguém que você ama, respira comigo agora. Hoje eu vou te mostrar de uma forma, vou te mostrar que tudo que te ensinaram, as formas como que te ensinaram a prevenir o câncer de mama simplesmente não funciona. Eu vou apresentar esses 3 pilares e se vocês aplicarem esses 3 pilares, de fato, vocês vão diminuir vertiginosamente a probabilidade de desenvolver câncer de mama. Na verdade, até outros cânceres, mas o foco hoje aqui é câncer de mama. E no final, se você chegar até lá, e você vai chegar porque você é comprometida com a sua saúde, eu vou te entregar as 7 dicas essenciais para prevenir o câncer de mama de forma clara, prática e possível. Legal? Vamos embarcar aí nessa grande jornada, né? Então, ó, item número 1. O que dizem que previne, além de não prevenir, é um fator de risco.
É bem difícil ouvir isso, né? Quanto tempo você vê essas campanhas aí na televisão? Previna o câncer de mama. Mas ó, antes de entrar realmente no assunto do que realmente previne o câncer de mama, eu preciso quebrar um mito que coloca muitas, milhares de mulheres em risco todo minuto, todo ano. Tem muita gente que acredita e até repete que mamografia é prevenção. Mas, infelizmente, isso não é verdade e eu vou provar isso para você. E eu vou te explicar isso de um jeito muito simples. Mas atenção, guarde na cabecinha. Mamografia não impede o câncer de aparecer. Simplesmente não impede. A mamografia simplesmente vai detectar um tumor que existe lá. Inclusive, ela vai detectar isso muito tardiamente. Porque o câncer só vai ser detectado quando ele já está grande, visível à mamografia. Quando eu digo grande, são bilhões de células. Se eu não me engano, o dado são 2 bilhões de células para a mamografia começar a enxergar o câncer. Então, até 1 bilhão, 999 999.999 células, a mamografia não vai enxergar o câncer. Então a mamografia simplesmente vai enxergar quando não tem mais o que fazer, a não ser esse tratamento aí, né? Tratamento cirúrgico, tratamento quimioterápico, ok? Ela só descobre quando o incêndio já está ativo, já está pegando, já está queimando tudo, né? Ela é ótima também. Por quê? Porque ela salva vidas, tá? Mas ela não impede do incêndio começar, ela não impede do câncer começar. E também, isso é meio pesado de falar, mas é a realidade, né? Ela te mantém na fila que alimenta uma indústria que até hoje fatura com manutenção de doença. Você não consegue enxergar isso? Eu vou te dar um exemplo, eu vou te ajudar. Remédio da pressão alta, cura a pressão alta? Remédio do diabetes, cura o diabetes? Qualquer tipo de remédio que você conhece, cura a doença? Quimioterapia, gente, cura o câncer? Não, né? Inclusive, tem algumas quimioterapias que até causam câncer. Enfim, o maior problema dessa confusão é a sensação falsa de segurança. A mulher faz o exame, recebe, está tudo bem, e acredita de fato que está protegida. Mas enquanto isso, os fatores que realmente aumentam o risco de ter câncer de mama estão lá implantados a todo vapor. E quais são, né, esses fatores? Vocês já ouviram falar em algum lugar quais são esses fatores? Esses fatores são a inflamação, a contaminação por hormônios, vamos falar bastante sobre tudo isso, tá bom? Os órgãos que estão sobrecarregados, a glicemia, o açúcar no sangue alto e o estresse crônico, né? Ninguém passa por estresse crônico hoje em dia, né? E, enfim, mesmo com a mamografia, e eles continuam ali, anos e anos trabalhando silenciosamente, anos e anos antes de qualquer imagem, sabe? Conseguir enxergar esse problema ali que está se formando. Às vezes demora 40 anos, gente. E aí o que acontece? Acontece o que muitas vezes você já viu. Mulheres que faziam em mamografia todos os anos, direitinho, bonitinho, um dia recebe o diagnóstico de câncer de mama. E muitas vezes até um câncer muito agressivo. Gente, não é azar, não é destino, muito longe disso. Esse exame, ele é muito importante, mas ele não previne câncer, gente. Vou tratar 3 pontos sobre a mamografia agora com vocês. O primeiro ponto, o próprio exame pode aumentar o risco de câncer de mama. Isso não sou eu que estou dizendo, tá bom? Isso daí é documentado. O mecanismo pelo qual a radiação da mamografia pode ser um risco e não prevenção do câncer de mama primeiro, a radiação da mamografia,
ela pode causar dano de DNA. O que é dano de DNA? É quando uma radiação vai lá e pá, quebra o DNA da célula. Isso não é nada bom, porque ela perde informação e começa aí a ficar doidona. O que significa doidona? Ela começa a se dividir de forma aleatória e não controlada. Então isso aí é um fator de risco para o câncer. E isso no dia acontece com todo mundo, em menor e em maior grau. Em menor grau, para quem se alimenta melhor com antioxidantes, por exemplo. Em menor grau, para quem não se alimenta bem, para quem é muito estressado e para quem usa outras substâncias aí, como por exemplo cigarro, refrigerante e álcool. Segundo ponto, ó, o acúmulo da exposição. O que eu quero dizer com isso? Uma mulher, ela inicia, no geral, fazer uma mamografia com 40 anos, ok? Fazendo isso anualmente, recebe um número significativo de doses cumulativas de radiação. Imagine então uma mulher que faz isso 2 vezes por ano. Então o próprio acúmulo de radiação vai aumentar o dano de DNA mais ainda e vai poder levar sim ao câncer de mama. Então o exame da prevenção pode levar ao câncer de mama. E o número 3 aqui, ó, quando vocês mulheres fazem aí a mamografia, deve doer, né? Aperta a danada da mama ali, né? E a compressão necessária, né, para que possa ser feito o exame pode aumentar a vulnerabilidade do tecido, pode potencialmente facilitar a disseminação de lesão. Então, assim, o próprio ato de apertar pode machucar a célula e fazer com que essa célula aí entre num desgoverno, entre num processo de divisão aí que é negativo, ok? Muito bem, o próprio exame de câncer de mama, ele pode aumentar a probabilidade de você ter câncer. E aqui eu coloquei 8 motivos, então estou explicando bem explicadinho. Então, primeiro motivo. Primeiro, não existe dose segura para nenhum tipo de radiação. Segundo motivo, a radiação da mamografia está na faixa considerada como carcinogênica. A mamografia não reduz mortalidade total, ela simplesmente vai falar que já tem algo ali. A mamografia gera superdiagnósticos, ou seja, muitas mulheres que não têm câncer são diagnosticadas com câncer. A mamografia expõe mulheres a risco de câncer radioinduzido, ou seja, a própria mamografia, por conta da radiação que emite, pode causar câncer. A mamografia anual não reduz a mortalidade. A mamografia anual produziu superdiagnóstico massivo, reforçando o que está dizendo aqui, ó, superdiagnóstico. Mas aqui nesse outro, que é um estudo e eu vou disponibilizar para vocês na tela já já, disse que é muito, muito, muito alto. E a mamografia anual não gerou tratamentos desnecessários. E a mamografia anual gerou tratamentos desnecessários. Bom, Israel, de onde você tirou isso? Então, eu tenho assim, ó, dezenas de estudos, dezenas. Eu tirei isso de 5 estudos. E esses 5 estudos não foram tirados de qualquer lugarzinho não, tá bom? Eles foram tirados aqui, ó, do JNCI, foram tirados do BMJ, foram tirados da Cochrane e foram tirados da BEIR, ok? Então, ó, vou colocar aqui na tela agora para vocês de onde esses artigos foram tirados, ok? Segundo tema deste vídeo, a maior parte dos cânceres de mama é hormonal. E aí, o que eu, Israel, quero dizer com isso? O que eu, Israel, quero dizer, quero passar para você com isso, ok? Eu quero dizer que o câncer, ele não começa do nada. O câncer não é um azar. O câncer não é genético na grande e esmagadora maioria dos casos. A maioria dos tumores de mama depende de como seu corpo produz, transforma, elimina
o hormônio principal que vocês têm aí, que chama estrogênio. E também outras substâncias químicas que agem como estrogênio, como, por exemplo, os produtos de limpeza, ninguém aqui usa produtos de limpeza, os produtos de beleza, os produtos alimentícios, os aditivos alimentares, os agrotóxicos, os utensílios de cozinha e etc. Ok? Então, assim, não é um jogo de azar. Não é a sua genética que é ruim. É fisiologia pura e aplicada. Então, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês tem documentado. Tá com dúvida? Não tá acreditando? Pergunta para mim. Escreve nos comentários que eu envio de onde eu tirei isso para você. Ok? E assim, você pode estar pensando, Israel, mas eu não uso estrogênio. Sim, de fato, a maior parte de vocês não passa estrogênio no corpo, ok? Você não usa, mas o seu dia a dia é cercado dessas substâncias que imitam o estrogênio, que estão aí novamente nos produtos de limpeza, de beleza, nos produtos alimentícios, nos produtos alimentares, nos agrotóxicos que estão aí nos produtos alimentares e nos utensílios de cozinha. Então, por exemplo, aquele utensílio plástico, ele vai soltar uma substância que parece com estrogênio. Então, mesmo você não passando, você está cercada diariamente por isso. Depende do quanto você usa aí desses produtos, ok? Agora vamos a alguns detalhes, ok? Por que esses produtos, ou melhor, porque o estrogênio é o grande responsável pelo câncer de mama hormonal. Então aqui, ó, existem 3 tipos de estrogênio que o seu corpo produz a partir do mesmo hormônio. Então, se você já fez um exame de sangue e notou, você vai ver lá que o médico, a maior parte, né, pede estrogênio, que pode ser estradiol, estrona e estriol. Esses são os 3 estrogênios que a mulher tem dentro dela, ok? Mas a gente vai se concentrar no mais importante para, no caso, o câncer de mama, né? Que é a progesterona na forma de estrona, ok? Beleza, ó. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Esse estrogênio dentro de vocês, ele pode ser transformado numa estrona 2, numa estrona 16 ou numa estrona 4. Você não precisa guardar isso, é só para você conhecer mesmo, tá bom? A via da estrona 2, ela é protetora, ok? É o metabólico do estrogênio que diminui a proliferação, ou seja, o que vai acontecer? Esse tipo de estrogênio não vai bater na sua célula e vai causar problema. Ela vai manter a célula feliz ali numa boa. Agora, se dentro de você produz mais a progesterona 16, ela é agressiva. E o que eu quero dizer com isso? Que aumenta a proliferação. Aquela célula que não devia fazer nada além de ficar ali, ela começa a se dividir, fica inflamada. E isso está associado com quem? Com tumores agressivos. E de onde eu tirei isso? Esses metabólicos aparecem repetidamente naquelas referências científicas que eu passei para vocês, ó. De novo, vou pôr aqui na tela, ó. Dá uma olhada. Se precisar, me pede no comentário que eu mando para vocês, ok? E a terceira via, que a terceira via é a quarta aqui é a terceira via, que é o 4. É a menos falada, mas ela é super relevante também, ok? Porque ela também pode prejudicar o seu DNA. Bom, e aí? O que determina se você vai ter a 2, A4 e A16. O que determina isso aí dentro de você? Bom, não é sorte novamente, nada é sorte, tá bom? É o metabolismo hormonal, o estado do seu fígado e o seu estilo de vida, ok? Então vamos traduzir isso aí para o português bem claro que ninguém te fala. Vamos lá.
Ponto. Se o seu fígado estiver sobrecarregado, e no geral hoje em dia ele está sobrecarregado por álcool, açúcar, alimentos ultraprocessados, a inflamação, a baixa ingestão de fibras, etc., você tende a produzir menos progesterona que vai te proteger e vai produzir a progesterona que vai ferrar com você, minha amiga. Segundo ponto. Se sua glicemia vive alta. O que é glicemia? Glicemia é o açúcar no sangue alto, ok? Então, se o seu açúcar no sangue, nos exames, vivem alto, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está produzindo muita insulina para dar conta disso, porque a gente não pode ter muito açúcar no sangue. Se você produz muita insulina, que é um hormônio que poucos médicos pedem, você aumenta uma substância dentro de você que produz mais e mais estrogênio. E o estrogênio ruim, que é o estrogênio 2, que é o estrogênio que vai lá na sua célula bater e falar, e aí, vamos causar problema? Terceiro ponto aqui, ó, se você dorme pouco e vive estressada. Provavelmente eu tô falando da vida de muitas de vocês aqui, né? Quando eu vivo muito estressada, o hormônio que domina chama cortisol. E quando o danado do cortisol tá aumentado, ninguém dorme bem. Próximo ponto aqui, ó. Sim, microbiota. Você sabe o que é microbiota? Microbiota é o conjunto dos organismos que estão lá no seu intestino. E tudo ali junto chama microbiota. Bactéria boa, bactéria ruim, e enfim, por aí vai. Beleza, ela tem uma função muito importante. A microbiota, ela pega ela não deveria pegar o estrogênio para ela. Ela deveria, deixar passar. Se sua microbiota não for favorável, ou seja, você tiver mais bactérias ruins do que boas, essas bactérias vão sequestrar, as ruins vão sequestrar esse estrogênio que seu corpo está jogando para fora e vão trazer para dentro do seu corpo de novo, aumentando a quantidade aí de estrogênio dentro de você. Minha amiga, e quando isso acontece, esses 4 fatores estão implantados aí na sua vida, e eu não estou dizendo diretamente que está na sua, mas na maior parte da população brasileira, basta um pequeno dano de DNA, sabe? Um pequeno dano de DNA, daqueles que ocorrem pelo menos 40 vezes no dia, sabe? Pelo menos 40 vezes para a pessoa que come bem. E, sabe, só precisa de um daninho para iniciar um processo, para virar um tumor dentro de você, que não vai ser enxergado pela mamografia, a não ser que esse tumor cresça ao ponto de ter 2 bilhões de células, que pode demorar aí 10, 20, 30, às vezes até 40 anos. Ou, por conta da forma como você se alimenta e vive, nunca passar de 2 bilhões de células e nunca ser um problema para você, ok? Uma boa notícia é que isso é um fator modificável, você pode se esforçar para modificar isso, usando os antioxidantes certos, diminuindo os danos no geral, você consegue se proteger de forma verdadeira. O câncer de mama hormonal, ele se constrói no silêncio ao longo de anos, décadas, depende de como você vive, tá bom? Ele não dói, ele não avisa, ele não causa sintomas, ele só cresce quando os seus estrogênios estão sendo metabolizados de forma errada. Eles estão em grande quantidade dentro de você, além de estar na forma errada. Lembre-se, a forma número 2 é a forma boa, que eu alcanço a partir do quê? Da alimentação e de todos esses fatores que nós falamos aqui. Ok? Ele cresce quando o seu fígado não dá mais conta de neutralizar esse monte de veneno que a gente põe para dentro. Ele cresce quando a insulina silenciosamente alta empurra a formação de
mais e mais estrogênio a partir da enzima aromatase. Ele cresce quando o seu intestino vai lá e não deixa o excesso de estrogênio embora por conta das bactérias erradas. E hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem o intestino desequilibrado. E é por isso que eu repito, ok? Prevenção real não é fazer mamografia. Mamografia não vai resolver nenhum desses problemas, ok? E também não é detecção necessariamente precoce. Mas eu não estou dizendo aqui que você não deva fazer a mamografia. Você deve fazer a mamografia, mas você deve controlar todos esses fatores aqui para que a mamografia não te cozinhe aí, né, em água morna até você aparecer com câncer, ok? Número 3. Então, quando eu digo como prevenir câncer de mama de verdade, é exatamente sobre o quê? Sobre administrar a formação dentro de você do estrogênio positivo, ok? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar o estrogênio protetor, que é o 2, ok? E de que maneira que a gente aumenta o estrogênio protetor? É simples assim, gente, ó. Brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas e rúcula. Quase não saiu a rúcula aqui, hein? Bom, por que eles são importantes, né? Porque eles têm compostos específicos. Eu vou falar o nome, mas não é para você decorar, tá? Então, ela tem indóis, ela tem sulforonafano, ela tem indol 3-carbinol e ela tem fibras, ok? Segundo ponto de proteção, de fato, contra o câncer de mama, reduzir o metabólico 16. Como é que você vai reduzir o 16? Você vai ter que ingerir menos álcool, controlar o açúcar no seu sangue e produzir menos aromatase, ok? Lembra da aromatase? Aromatase é aquela enzima que produz muito estrogênio. Terceiro ponto aqui, melhorar a forma como o seu fígado lida com as situações e também diminuir o seu próprio ataque, as porradas que você dá aí no seu fígado, ok? Porque ele tem um limite de trabalho. E como que a gente consegue melhorar isso? Ó? NAC, que é N-acetilcisteína. Isso daí é muito importante para o funcionamento do fígado. Nós temos as brássicas. Quais são as brássicas? São praticamente... Não são praticamente. As brássicas entram aqui como brócolis, como couve de Bruxelas e como couve-flor. Elas também são muito importantes justamente porque elas têm aquelas substâncias que ajudam aí também. Então a mesma substância que ajuda a não produzir ao estrogênio ruim, também ajuda o seu fígado a ficar boladão. Beleza? Tem que reduzir a glicemia crônica e aqui fica uma dica, tá bom? Medir só a glicemia não vai funcionar, mas ela é importante junto com a insulina. E como que eu reduzo a glicemia crônica? Levando o porquê que eu devo diminuir a glicemia, porque eu diminuo a formação de estrogênio. E eu tenho que melhorar a sensibilidade do meu corpo à insulina. A insulina alta, ela vai mascarar uma glicose alta, então tem que sempre medir a insulina. E como que eu diminuo a insulina? Com atividade física, sono, com uma boa composição corporal, tudo isso atua diretamente na prevenção do câncer de mama hormonal. Tá vendo só como o câncer não é sorte, não é torcida? E não é aquela frase, faça exames e cuide-se. E cuide-se, que você escuta aí todo dia e todo mundo que fala isso. Cuide-se, faça a mamografia. Isso não vai dar em nada, simplesmente vai te colocar na fila do câncer, ok? Isso que eu estou te mostrando é ciência pura, é mecanismo e é o que todo mundo precisa fazer e simplesmente não faz. Isso é o que de fato diminui o seu risco de ter câncer de mama. E se ninguém nunca te explicou isso antes, não é culpa sua, minha amiga. É a falta de educação em saúde.
e de todos os profissionais envolvidos com isso, sabe? Para todo mundo não chegou, para quase todo mundo, vamos dizer assim, não vamos generalizar, não chegou essa informação. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo essa informação em primeira mão para você, que a prevenção do câncer está na sua mão, com hábitos do dia a dia e não na mamografia e não em remédios. Beleza? Agora vamos ao item número 3 da nossa lista. O que realmente aumenta o risco de câncer de mama? Aumenta, Israel! Antes de eu te falar o que reduz o risco de ter câncer de mama, eu já falei algumas coisas, né? Você precisa também saber o que aumenta. Sabendo o que aumenta, você tira o que aumenta e vai conseguir diminuir o seu risco. Porque a maioria das pessoas expostas ao risco, elas nem percebem o que elas estão fazendo de errado para aumentar o risco delas. Então, a ideia aqui é fazer com que você caia na real. E eu não estou falando da genética, né? A genética, eu já falei que ela não é um grande problema. Na grande maioria dos casos, a genética é simplesmente a mesa, o que você aprendeu a comer, o que você aprendeu a não comer, né? A genética, aliás, ela responde a no máximo 10% dos cânceres. Então, de 100% dos cânceres, apenas 10 são genéticos, ok? E então, o que eu vou colocar aqui? Eu estou colocando aqui fatores reais e modificáveis, comprovados pela maior base de dados do mundo, que é o WCRF e o AICRF. Além do IARC e dezenas de estudos que eu analisei para trazer isso aqui para você. Eu tenho tudo documentado, novamente, dúvida, quer um artigo, mando para você, escreve aqui nos comentários, ok? Hoje você vai entender a raiz do risco. Você vai entender o que realmente aumenta o risco de ter câncer de mama. E coloca aí nos comentários, hein? Você já tinha ouvido falar das reais causas do câncer ou vocês tinham ouvido falar da mamografia anual para prevenir o câncer de mama? Ai. É do meu dia a dia, gente. Os médicos pegam insulina alta, 100%, 200%, 300%. Pego, quando eu digo, eles olham nos exames. E sabe o que eles fazem? Nada. Porque eles não foram orientados. A culpa não é deles. Eles simplesmente não sabem o que fazer com aquilo, ok? Então, o que realmente aumenta o risco de câncer de mama? Temos 9 tópicos aqui. O primeiro fator que aumenta o risco de câncer de mama é o excesso de gordura que você tem no seu corpo. E eu vou explicar para você aqui, agora, por que isso acontece. Então vamos ao primeiro aqui, que é o excesso de gordura corporal. Esse é o fator isolado, ou seja, dos 9, se eu tirar os 8, é o que mais forte leva as mulheres pós-menopausa ao câncer de mama. Por que isso acontece, Israel? Porque o tecido adiposo está muito presente na mama e também está muito presente nas mulheres após a menopausa, né? E não é só sobre peso. De fato, é sobre a gordura. Se você, mulher, tiver na época pós-menopausa, tiver um bom peso, mas esse peso for de massa muscular, você não vai ter o mesmo risco. Então, a gordura, ela é o quê? Ela não é a gordura simplesmente, ela trabalha em conjunto. Cada célula de gordura trabalha em conjunto com a outra. E elas todas juntas, elas não são consideradas um tecido morto, elas são consideradas juntas um tecido vivo, é um órgão, na verdade, porque se distribui em todo o corpo, mais em um lugar, menos em outro, mas você vai achar gordura em qualquer lugar do seu corpo. E tem que tomar muito cuidado, né, com esse excesso. Por quê? Porque que é o excesso de gordura corporal, que hoje em dia é super prevalente no Brasil, é super prevalente no mundo, porque que é uma causa muito forte de câncer de mama? Primeiro, porque dentro desse tecido adiposo a gente tem aquela enzima formadora de
estrogênio que nós já falamos, a aromatase. Então, quanto mais gordura, mais aromatase. E o que isso leva? Leva a mais estrogênio circulando. Então, a gente tem o estrogênio ligado ao SHBG e o estrogênio livre. E o estrogênio livre é aquele que vai trazer problema, beleza? Então, assim, a gordura em excesso também eleva a insulina. Lembra a insulina que ninguém fala? Eu acabei de falar para vocês. E a insulina é considerada um adubo de tumor. Ela leva a proliferação. Pega aquelas células que tinham ficar quietinha lá e joga um adubinho nela ali, aí pá, estoura, começa a reproduzir, fica lá, sei lá, 10, 20, até 30, até 40 anos, gente. E aí a mamografia pega. E aí acaba que você arrumou um grande problema para a sua vida que poderia ter sido evitado. Além disso, o excesso de gordura eleva a inflamação. Então, se você tiver muita gordura no corpo, você vai ter muito estrogênio, você vai acabar tendo uma insulina mais alta e você, por ter uma insulina mais alta, você vai começar a produzir mais citocinas anti-inflamatórias, né? IL-6 e TNF-alfa. Não precisa guardar isso. E também isso tudo vai sobrecarregar quem? O danado do fígado. Nossa, Israel, só isso sobrecarrega o fígado? Não, não. O que você respira sobrecarrega o seu fígado, o que você acaba inalando sobrecarrega o seu fígado, o que você passa no seu rosto, no seu corpo, sobrecarrega seu fígado, o que você bebe sobrecarrega o seu fígado. Entenda que isso aqui não é só uma situação da gordura, né? Então nós estamos, e eu me incluo, nós estamos sendo atacados por todos os lados. A gente não tem como correr disso. A única forma é limpar a alimentação e suplementar, ok? E por último, ó, quanto mais gordura a gente tem no corpo, mais difícil reduzir o clearance, ou seja, mais difícil diminuir, limpar o seu sangue de estrogênio, tá? E como eu disse para vocês aí em outros momentos, é todo um complexo, a gente está cercado de estrogênio, então de fato se a gente não se livrar dele, a gente vai ter problema, ok? Então agora vamos para o segundo fator que já foi falado, que é a glicemia e a insulina elevada. Por quê? Por que isso causa um problema? Bom, apesar de vocês nunca terem visto os grandes que estão aí na televisão, na internet, os grandes médicos, né? Os grandes nutricionistas, sei lá, os grandes profissionais de saúde falarem, a insulina é um fator central no desenvolvimento do câncer de mama e de várias outras doenças, ok? A insulina alta não é apenas um exame que quase nenhum médico pede, ou quando pede, ele não sabe interpretar, ok? O pessoal vai lá e foca na glicemia. A insulina é um fator comprovado de crescimento do tumor. O tumor pode ficar ali, ó, tranquilo a vida inteira, mas se a insulina subir, aí você vai estar regando diariamente aquele tumorzinho ali para ele ir crescendo, crescendo, crescendo. Ok? Uma aguinha. E então, por que a insulina é um fator de crescimento tumoral? E eu vou te explicar. Porque quando você tem muita insulina, o seu corpo está num estado de resistência à ação da insulina. Então a insulina vai subir se o seu corpo ele não conseguir trabalhar com pouca insulina. E isso acontece por diversos fatores, inclusive sujeira no seu corpo, né? Sujeira do que você come, do que você passa nele, ok? Então assim, o seu organismo não está respondendo à insulina, e isso quer dizer que ela necessariamente tem que subir. E ao subir, você vai ter um adubinho do tumor aí todo santo dia dentro de você. Então temos que lutar para diminuir essa resistência à insulina, tá bom? Um quadro de síndrome metabólica. Procura no Google, eu não vou me estender aqui, senão esse vídeo vai ficar muito gigante. Então a síndrome metabólica é algo já mais avançado. Provavelmente aí sua cintura já está bem aumentada, você está bem acima do peso, seu colesterol aí começou a alterar. Enfim, isso é um quadro de síndrome metabólica.
e o pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é quando a insulina passa de 100, mas muita gente se mantém anos com a glicemia abaixo de 100, e isso tudo às custas de uma insulina altíssima. Seu pâncreas está sofrendo para manter a sua insulina em 100, abaixo de 100. E sempre que isso acontecer, a maior parte dos médicos não vai pesquisar nada, porque a glicemia está normal. Eles vão se preocupar quando a hemoglobina glicada estiver aumentada. Só que até isso aumentar, a sua insulina esteve alta por anos, adubando vários tumores no seu corpo. Então, peça para o seu médico para que ele verifique a insulina. Muitos vão dizer não. Os que forem dizer sim, ainda podem pegar o resultado e não saber o que fazer, mas agora você já sabe e procura alguém que possa te ajudar com isso, ok? Enfim, isso tudo aumenta o risco de ter tumor de mama, especialmente os hormonais, que é o que a gente está batendo aí mais em cima dele, porque eles são a grande maioria. Agora me diz aí, alguém já tinha te falado sobre isso? Coloca aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida eventual e além disso, pode me perguntar que eu estou à disposição aí para te ajudar com isso, ok? Bom, vamos aí para o terceiro fator que realmente aumenta o risco de ter o câncer de mama. E o terceiro ponto é alterações das vias do estrogênio. Então vamos lá, ó. Não é sobre necessariamente ter muito estrogênio, mas sim qual é o final desse estrogênio. O que eu quero dizer com isso? Que tudo dentro do corpo da gente se transforma. Começa de um jeito e termina do outro. Então o estrogênio por si só, ele pode ser transformado em vários outros tipos de estrogênio dentro dele, e cada um desses estrogênios pode ter um bom efeito ou um mau efeito dentro do corpo da gente, tá? Então o estrogênio principal, ele pode ser transformado num estrogênio do tipo 2. Tá? Não é bem assim, mas eu vou simplificar. E o estrogênio do tipo 2, o que ele vai fazer? Ele protege você, mulher, contra o câncer de mama. Agora, ele também pode ser transformado no estrogênio 16 e no estrogênio 4, que isso vai ajudar a célula a começar a se dividir de maneira desordenada e vai atacar o DNA da sua célula, ok? E o que vai determinar dentro de você, minha amiga, se você vai produzir um estrogênio que protege ou um estrogênio que, no caso, vai te levar a um grande problema de saúde? Primeiro, a inflamação. Segundo, a glicemia, que a gente já conversou, né? Lembra que a glicemia só altera quando a insulina já tiver estourada e seu pâncreas entrar em um estado de pré-falência. A obesidade, o fígado que não funciona. Uma deficiência de consumo de produtos bioativos. Ah, Israel, então quer dizer que se eu consumir alguns produtos específicos, como esses que você colocou aqui, eu vou ter mais o estrogênio que me protege? Sim, é isso mesmo. Você vai ter mais o estrogênio que te protege. Então, olha, é uma questão alimentar ter ou não câncer? Sim, é uma questão alimentar. E também se o seu intestino, se as bactérias ruins do seu intestino estiverem prevalecendo sobre as bactérias boas, ok? Então, assim, gente, olha que loucura! Aonde você ouviu falar nisso? Que o que você come vai diminuir ou aumentar o seu risco de ter câncer de mama. É literalmente, gente, o nosso terreno biológico. O que é o nosso terreno biológico? É tudo que está aí envolvido no ser humano. O terreno biológico é tudo que estiver circulando dentro de você. É tudo que você colocou para dentro de você. É tudo que você passou e colocou para dentro de você. É tudo que você tomou e pôs para dentro de você. É tudo que você respirou e pôs para dentro de você. Entenda, tem coisas que a gente pode controlar e outras não. O que a gente controla, a gente diminui. O que a gente não controla, a gente simplesmente vai ter que contrabalancear com um maior consumo de um alimento ou outro, ou suplemento. Então, alimentos que contenham mais isso e alimentos aí, isso mesmo, alimentos que contenham mais isso ou suplementos que contenham isso para contrabalancear o consumo, que às vezes é inevitável, ok? O nosso fator número 4, que realmente aumenta o risco de câncer de mama.
Bom, um dos fatores com mais evidências, mais consistente, mais forte, que médico nenhum pode falar mal, ok? É o álcool. Agora, por quê? Por que que o álcool é um fator de risco muito forte para o câncer de mama? Porque o álcool aumenta o estrogênio circulante. Então, lembra, ó, não é porque o álcool produz mais estrogênio, é porque ele separa o álcool do SHBG, aquela proteininha que gruda ali no estrogênio e trabalha com ele circulante e impede que ele faça o papel bom ou ruim dele, beleza? Quando a gente toma álcool, a gente transforma parte do álcool em acetaldeído. O que é o acetaldeído? Não importa, o importante é que se você tomar, você vai formar ele dentro de você. E aí o que ele vai fazer? Ele vai provocar mutação no seu DNA e, consequentemente, a célula mutada ela pode começar a entrar num estado de câncer, ok? O álcool, ele mata as boas bactérias do nosso intestino, deixando as ruins. E como vocês já viram, isso é um fator de risco para câncer de mama. Ele prejudica o detox do quê? No seu fígado. E aí ele vai diminuir aquele estrógeno, quase não sai, bom, que é o estrógeno 2. Lembrando que o estrógeno ruim é o 4 e o 16. Além disso, ele também prejudica o funcionamento do seu fígado, porque quem quebra o álcool aí é o fígado. E, enfim, ele diminui todo o metabolismo. Sim, o álcool diminui o metabolismo. Então, gente, não existe dose segura para o consumo de álcool. Qualquer quantidade de álcool que você consuma é cancerígena e ponto final. Não adianta. O que você pode fazer é contrabalancear com o consumo de outras substâncias que vão diminuir os prejuízos do álcool. Beleza? Quinto fator que aumenta o câncer de mama, e esse aqui também não dá para brigar por ele não, hein? O quinto fator aqui é a dieta ultraprocessada. Legal? Não é questão de caloria, é questão de composição, os venenos que estão dentro deles. Então, aqui eu coloquei só alguns, mas os alimentos ultraprocessados são aqueles que vocês desembalam e não descascam, beleza? Tudo que é desembalado já é processado em algum grau. Então, assim, o que tem neles que aumenta o risco de câncer de mama? O excesso de gordura, a acrilamida, que é produzida a partir da temperatura alta em um alimento vegetal. Os AGEs, que são produzidos também em alimentos vegetais, mas mais em produtos animais. O que é o AGE? É quando une uma proteína, um carboidrato e uma gordura, e há uma caramelização. Então, por exemplo, quando a gente pega aquela carne bem bonitinha por fora, aquela carne que a gente olha e, nossa, eu quero comer essa carne, toda tostadinha, isso tem AGE. Quando eu como aquele cereal matinal de milho, também tem AGE. Enfim, o AGE vai entrar na sua célula e vai causar dano de DNA. As nitrosaminas que estão presentes nos alimentos processados, principalmente aqueles desidratados, ou melhor, na verdade, nos embutidos. Todos os embutidos são fontes de nitrosaminas e elas são cancerígenas. São riquíssimos em açúcar simples, que aumentam a insulina e também a glicemia. Os desreguladores endócrinos, os xenoestrogênios. Isso aqui é um tema muito grande, é um tema muito complexo para eu explicar para vocês. Enfim, eles estão presentes nas embalagens. Se vocês quiserem saber sobre desreguladores endócrinos e que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Para vocês terem ideia, eles estão até nos filtros branquinhos que você usa para fazer seu café do dia a dia. Inflamação crônica, já falamos bastante sobre inflamação e o que causa, e a disbiose, que é o descontrole, o descompasso das bactérias do seu intestino. Então, assim, fuja de ultraprocessado. Israel, mas eu não tenho tempo, minha vida é uma correria. Sim, a sua vida é uma correria, mas se você não investir tempo nela agora, talvez você vai ter que investir no futuro, do jeito que as coisas vão, o número de casos tem aumentado, todo o seu tempo na recuperação da sua saúde. Então guarde um tempinho para fazer a coisa certa. A parte alimentar é muito importante também. Sexto fator que
aumenta o risco de câncer de mama, que é o sedentarismo. Essa é uma evidência fortíssima. Mulheres que fazem mais exercício e atividade física também tem uma diferença. Se você quiser saber a diferença, coloca aqui nos comentários. Tem até 30% menos chances de ter câncer de mama pelo simples fato de não ser sedentário, ok? A falta de movimento ou o sedentarismo aumenta a inflamação, aumenta a insulina, o estrogênio livre e a barriguinha, principalmente aquela gordura da barriga que fica para trás do músculo, aquela barriguinha mais dura, ok? E o movimento, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar essa questão aí do SHBG, que é protetora, vai ajudar o seu fígado a jogar as porcarias para fora, mas também a gente vai perder pelo suor, isso mesmo. E também vai aumentar o fluxo linfático nos seios, né? Na região mamária. Então o exercício, né, no geral a gente vai se mexer mais e vai ajudar a limpar, a tirar as toxinas. Ah, Israel, mas que toxina que eu tenho nas mamas? Tem um negócio, gente, que eu vou falar mais pra frente, mas não necessariamente nesse vídeo, que você passa aqui debaixo do braço, né? Que estranho, sabe? A maior parte dos cânceres de mama tá perto desse lugar aí onde você todo dia passa um negócio aqui. Enfim, se mexer, fazer exercício vai fazer com que essa região aqui tenha uma limpeza maior, vamos falar assim, ok? Então vamos ficar esperto aqui, beleza? O sétimo fator que mais aumenta o risco de ter câncer de mama, distúrbio de sono, ok? Porque dormir mal leva a uma maior probabilidade de ter câncer de mama, você vai sair sabendo já já. Então, ó, vamos seguir aqui comigo, ó. Aqui no ponto vermelho, ó. Sono ruim aumenta o hormônio do estresse, o principal hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol estando alto, olha o que ele vai fazer. O simples fato de aumentar o cortisol, você ficar mais nervosa aí, ninguém ficar nervosa, né? Aumenta a insulina. Aumentou a insulina, também aumenta a inflamação. Aumentou a insulina e aumenta a inflamação, o que vai acontecer aqui, ó? Vai diminuir aquela proteininha lá que mantém o estrógeno quieto sem causar problema, que é a SHBG. E muito mais, tá? Eu não vou me aprofundar aqui, basicamente é isso. Vai aumentar o hormônio de estresse, que vai aumentar a insulina, vai aumentar a inflamação e vai aumentar o estrogênio livre circulante para fazer as suas... eu tenho que tomar cuidado com a palavra, né? Para ele fazer aí as suas maldades. Enfim, e agora, quem trabalha à noite, ela aprofunda mais ainda o problema, porque o sono não é só ruim, não existe o sono à noite, né? Então, assim, trabalhar à noite desregula o hormônio do sono, que é a melatonina, que é um dos maiores antioxidantes que a gente tem dentro da gente. Eles mudam, trabalhar à noite, a luz à noite entrando no ser humano, desregula os genes, eles vão parar de produzir, vão diminuir a produção de genes que vão reparar as células e piora o detox do estrogênio, ou seja, a pessoa fica com mais estrogênio negativo circulante. Eu poderia falar 12 dias, 20 dias, 30 dias de sono, mas a gente não tem espaço. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como o sono aumenta ou diminui essa questão aí de câncer de mama, deixa nos comentários. Tem estudos, gente, que mostram que em cidades mais iluminadas, o índice de câncer de mama é maior. Olha que loucura! Por que será, né, Israel? Então, se você tiver essa curiosidade, escreva aí, por favor, nos comentários. Continuando aqui, oitavo fator que aumenta o risco de ter câncer de mama é o que? A danada da disbiose, as bactérias desequilibradas. Por que isso acontece? Porque as bactérias intestinais negativas aumentam esse negócio aqui, ó, o beta-glucuro... na verdade é a beta-glucuronosidase. Quando essa danada tá alta aqui, ó, que é uma enzima, ela reativa o estrogênio que deveria ser eliminado e devolve ao sangue. Então vou explicar rapidamente
isso para vocês. Então, assim, a gente elimina muito estrogênio pelas fezes. Então, vocês já ouviram falar da vesícula biliar? Ela armazena várias coisas ali para que quando você come, jogue ali no seu intestino. A ideia com a bile é fazer com que a gente absorva mais gorduras. Quando o nosso intestino está com bactéria ruim, o que vai acontecer? Esse estrogênio que foi eliminado, guardado na bile, jogado no seu intestino para sair pelo cocô, ele vai voltar para dentro de você. Ou seja, vai aumentar a quantidade dentro de você por conta de uma bactéria, de algumas na verdade, né? Bactéria danada que vai fazer com que ele não consiga ser jogado fora no vaso sanitário e vai aumentar o estrogênio circulante. E normalmente isso vai aumentar o número de células que vão ser atacadas pelo excesso de estrogênio e vai aumentar o risco de ter câncer de mama. Então, como é que eu vou resolver isso? É super fácil. É só comer fibra, vegetais, verduras, legumes. Nossa, mas assim, não é algo tão simples, é algo tão simples, gente, que muita gente não faz. Tem muita gente que passa uma vida sem comer fruta, verdura e legumes, tá? Que vai se ligar com os lixos que a gente joga de fora, de dentro para fora, de dentro do seu corpo para fora, vão se ligar com essas fibras danadas ali no seu intestino e vai sair no cocô. Mas tem gente que come de tudo, mas não come uma saladinha, não come um leguminho e é coisa simples e é o mais barato da alimentação. E agora a gente vai para o nono fator, gente, o nono fator que aumenta o risco de ter câncer de mama, o nono e último fator. Bom, agora a gente vai falar rapidamente sobre o que eu não quis falar ali em cima porque é muito complexo. É o desregulador endócrino, ou seja, o xenoestrogênio. O que eles são rapidamente? São substâncias que interferem no sistema hormonal do corpo. Elas imitam o hormônio, qualquer hormônio, no caso o estrogênio, xenoestrogênio e disruptor endócrino, eles imitam o estrogênio e vão lá no receptorzinho e bloqueiam aquele receptor para o estrogênio, né, normal. Só que eles bloqueiam aquilo de maneira que vão ficar super estimulando aquele receptor que recebe o estrogênio. E isso vai causar problema. Rapidamente, quem são os xenoestrogênios? São o bisfenol, ftalato, organoclorados, parabenos, agrotóxicos e muito mais que a gente não vai falar agora, senão a gente ficaria 2 dias falando sobre eles nessa parte do vídeo, beleza? Bom, então eles imitam o estrogênio, tá vendo aqui, ó, dá uma olhada, ó, o estrogênio é representado por uma bolinha, o xenoestrogênio é representado por uma bolinha cheia de rugosidade aqui. Ele vai se ligar aqui no mesmo receptor, só que tem alguns detalhes. O receptor, o estrogênio liga e sai, liga e sai. Esse danado aqui, por conta das rugosidades, mas não é bem assim, ele fica mais tempo, então ele vai super estimular esse receptor de estrogênio, tá bom? Aí eles podem, por exemplo, ficar aqui aumentando a expressão de um gene que é negativo para você. O que é um gene? É uma parte do DNA que pode ser uma partezinha que não é favorável a gente, ok? Então eles aumentam o risco principalmente nos tecidos que tem muita gordura. E quais são os tecidos que tem muita gordura? A mama. Será que aquele negócio que a gente passa aqui embaixo tem cheio de estrogênio? Bom, não sei. Por hoje a gente para por aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos a um resumo aqui do nosso item 3, que é o que realmente aumenta o risco de câncer de mama. Mas antes, diz aí nos comentários, você já assistiu uma aula que te contou toda essa verdade? Você já ouviu desses 9 fatores que aumentam o seu risco de ter câncer de mama? Quantos deles você já ouviu falar pela boca daquele grande médico, né? O médico que te empurra um monte de coisa para você comprar e você compra, pela mídia, para aquele canal de televisão aí que é o canal mais visto na atualidade, ok? Quem já colocou tanto poder na sua mão como essa aula?
essa aula ter caído nas suas mãos para que você faça essas mudanças, provavelmente, quase certamente, foi uma ação de Deus na sua vida, ok? Então, fechando o item 3 aqui. Bom, então resumindo, o risco de câncer de mama aumenta quando você está suja por dentro. E todo mundo está sujo, tá bom? Todo mundo está sujo. Você está inflamada, você tem uma insulina super alta, você tem um estrogênio mal metabolizado e negativo, você não tem mais o 2, você tem mais o 4 e o 16, o seu fígado está cansado de tanta porcaria que ele tem que pôr para fora, o intestino está desequilibrado e fazer cocô todos os dias não quer dizer que seu intestino esteja bom, você está com excesso de gordura no corpo e come totalmente errado, ou seja, come o que não deve e não come o que precisa, beleza? Portanto, o risco de ter câncer de mama, minha amiga, não tem a ver com a sorte. Não tem a ver com a sorte. Tem a ver com o que você faz por você mesma, ok? Então, a partir de hoje, não dá para falar que ter câncer de mama é simplesmente um azar, ok? Eu te comprovei com mecanismos muito claros e super validados pela ciência, certo? Que podem ser modificáveis, que ó, ter câncer tá na sua mão, ok? Isso vai te tirar da filinha da indústria, tá? Que você entra na filinha ali e fica esperando a sua vez. Há mentiras comuns sobre o câncer de mama que não são só desinformação. Elas colocam diariamente muitas mulheres em risco. Hoje eu vou demonstrar para você os maiores mitos que atrasam a prevenção real do câncer de mama. Preste atenção, corrigir isso pode mudar definitivamente o seu risco de ter câncer de mama, ok? Um deles eu já falei e eu não vou repetir, porque senão só fica tomando seu tempo desnecessariamente. O primeiro mito aqui é a mamografia. Nós falamos já sobre ela, vamos passar rapidamente aqui. Correção, por que a mamografia não previne de fato Pronto. Por que a mamografia não previne de fato o câncer de mama? Vamos corrigir isso. Ela, de maneira alguma, ela previne, ela simplesmente detecta. E quanto antes, melhor, de fato. Mas ela sempre vai te deixar na fila do problema, tá? Ela não vai te tirar da fila do problema. Vai lá, tem um tumor que ela não enxerga, um tumor abaixo de 2 bilhões de células. Vamos lá, 1 bilhão 999 milhões 999 mil 999 células. A mamografia não enxergou. Mas o tumor ali, ó, ele tá ali pronto para se manifestar, pronto para te colocar na fila aí, né? Na fila do sistema, né? Na fila da indústria farmacêutica. Agora, se você fizer a prevenção real, pode ser que esse tumor, ou em 80% dos casos, quando bem feita a prevenção, ele nunca vai se tornar um tumor ativo, ok? Então, assim, mamografia não previne, nunca vai prevenir. É para deixar de fazer? Não, eu não posso falar isso, mas eu já mostrei quais são os vieses de fazer muitas mamografias, ok? Qual que é o perigo? Confiar só neste exame e manter o estilo de vida que você tem. Então eu sei que a maior parte dos médicos, dos influenciadores diz assim, não tem o que fazer. Mas tem, eu tô te mostrando, a gente está no 4º tópico desse vídeo e a gente vai até o tópico 7. Se você conseguir colocar a maior parte, quanto mais você conseguir colocar disso na sua vida, certamente você vai ter um resultado melhor na prevenção, beleza? E o que fazer? O que fazer? A mamografia é uma parte essencial, de fato, para a parte da questão do rastreamento. Mas, combine a mamografia com intervenções. As intervenções que eu vou mostrar para você ainda. Quais são as intervenções? Os fatores que
aumentam o risco e os fatores que diminuem o risco de você ter câncer de mama. São fatores fáceis de serem colocados em prática e você vai ver isso na hora que chegar aí no momento, beleza? Continuando aqui, ó, segundo maior mito. Se não tem histórico familiar, não corro risco. Ou seja, não tem genética. Não tem nada a ver, gente. O câncer tem a ver com o quanto você aduba aquela célula ali que está ruim, entende? E esse adubo é alimentar e ambiental também. Então vamos corrigir essa frase, ó. A maior parte dos casos não é explicado por mutações hereditárias. O que isso quer dizer? A verdade é a seguinte: hereditariedade para câncer de mama tem a ver com apenas 2,5% dos casos. Daí para frente é o que você come, como você se comporta, o que você coloca, o que você tira da sua vida. Então, hereditariedade só conta em 2,5%. Sendo assim, 97,5% dos casos de câncer de mama não tem a ver com o que está no seu genes, e sim o que você faz por você, ok? E por que é perigoso acreditar nisso? Ó, cria uma falsa sensação de segurança. Mulheres ignoram o próprio metabolismo, o peso, o excesso de gordura, o consumo de álcool, o sono e o estilo de vida. E é isso aqui, ó. O estilo de vida que responde a 97,5% dos casos de câncer e não os 2,5% da genética, beleza? O que realmente importa é deixar o terreno biológico limpo. O que é o terreno biológico limpo? O terreno biológico é o seu corpo. Tudo que você coloca, tudo que você tira e tudo que você acaba causando nele. Então, assim, você acaba causando um excesso de gordura que acaba ferrando com o terreno biológico. O estrogênio em excesso, e a gente vai bater muito nesse tema, também ferra com o terreno biológico. A glicemia alterada, principalmente a insulina alta, adubo de tumor, ferra com o terreno biológico. A inflamação causada por diversos fatores, entre eles o excesso também aí de insulina, ferra com o terreno biológico. Enfim, qual que é a ação prática aqui? Agora que você já sabe que as genéticas são só 2,5%, o que você tem que fazer aí, a ação prática para se manter bem, os outros 97%, afastar de você os outros 97,5%? É isso que eu disse para vocês até agora, ok? Diminuir todos esses fatores aí negativos da sua vida. O álcool, o peso, a inflamação, a glicemia, a insulina, fazer o exercício, né? Tudo isso vai te levar a diminuir o risco, né? Porque o risco familiar é praticamente nulo, tá? Enfim, não é só DNA, é o seu dia a dia que constrói a sua probabilidade de ter câncer de mama. Ter câncer de mama não é azar, tá? É lutar a vida inteira fazendo tudo errado para ter o câncer de mama. Então tá onde? Está na sua mão a prevenção, ok? Terceiro mito. Se estou magra, estou segura. Bom, batemos aí no caso da gordura corporal e aqui tem uma frase muito usada: eu estou magra, então não tem problema. Onde está o erro? Magreza isolada não garante a ausência de risco. Garante você não ter uma parte do risco, porque como já foi dito, sim, o excesso de gordura é um problema. Então, assim, a composição do corpo da magra, né, pode não ter muita gordura, beleza, tiramos um fator de risco, mas ela pode ser resistente à ação da insulina, ela pode ter um sono ruim, ela pode beber até mesmo mais do que deve. Vocês vão entender mais pra frente, porque não existe consumo seguro de álcool, tá bom? E o que come é importante. Por que o que come é importante? Porque você pode colocar substâncias que vão limpar seu corpo ou vão colocar substâncias que sujam o seu corpo. Então, ser magro não quer dizer nada, o que manda são os hábitos, ok? Quais são os perigos de acreditar nisso? Ó? Primeiro ponto. Existe falsa magra, começa por aí, mas vamos levar em conta que... O que é falso magro, né? Falso magro é aquela pessoa que parece magra, mas tem um percentual de gordura muito alto. Mas também, o magro pode ter um metabolismo afetado por diversos fatores.
como por exemplo uma glicemia alterada, pode ter ali uma insulina alterada, pode ter uma inflamação alterada pelo que come, pelo que passa no corpo, pelo que inala, ok? Enfim, toma cuidado. Ser magro não quer dizer que você não vai ter problemas com câncer de mama. E como que a gente pode fazer essa análise? Então, ele é magro, não tem gordura. O que que a gente tem que focar? A gente tem que focar na glicemia e tem que focar também na insulina. Já falei da insulina que ela é marginalizada, mas ela é muito importante aí no controle da insulina para prevenção do câncer, beleza? Enfim, tem um exame aqui que, junto com a glicemia e a insulina, chama OMA-IR, que é bastante importante aí para você controlar aí o nível de resistência à ação da insulina. Então, derrubamos o terceiro mito. Agora vamos ao quarto mito. Tá bom. Quarto mito aqui. Se eu faço o que a mídia diz, eu estou protegida. Eu ouvi aquele canal que só traz coisa boa pra gente, o mais visto, aquele grande médico ali, né, que trabalha nesse canal. O que será que esse médico faz de fato, né? Será que ele ajuda aí você a curar a doença ou ele te ajuda, ou melhor, ele ajuda a indústria aí a te colocar na fila de outras? Enfim, vamos lá. Qual que é a correção dessa frase? Correção. Bom, modismos dietéticos, dietas de internet, raramente seguem, aqui está apagado, mas seguem evidências científicas robustas. O que eu quero dizer com isso? Eles não levam em conta a ciência, eles levam em conta que o dinheiro. Esse é o fato, você entende? Eles não levam necessariamente em conta o que a ciência diz, mas o que é necessário para ganhar dinheiro. Então, assim, a prevenção de verdade é baseada em órgãos oficiais, como o WCRF. Joga aí no Google, ó, WCRF. E ali você vai ver que é um órgão oficial. Tem órgãos oficiais que ajudam na prevenção do câncer há décadas. É que isso daí não dá dinheiro, né? Prevenção não dá dinheiro. O que dá dinheiro é medicamento, hospital, quimioterapia, cirurgia. Isso movimenta uma indústria tremenda, ok? Nada contra se você quiser participar dessa indústria. Se você quiser continuar na filinha aí, para ser o próximo a entrar nessa indústria, pôr dinheiro no bolso dessas pessoas, sofrer e sofrer muito, acabar com a sua vida, porque não pensa que você vai viver uma vida tendo que tratar essa doença. Não, você vai viver tratando essa doença. Essa vai ser sua vida. Vai ser dor, vai ser mal-estar, vai ser diminuição de aptidão física, então você vai sofrer sim para fazer as coisas que você fazia aí com facilidade. Provavelmente você, no primeiro momento, não perca seu emprego, mas depois que você voltar, eles vão dar um jeitinho aí de substituir você, os seus rendimentos vão ganhar, mas assim, ó, fica à vontade. Fica à vontade. Se tá bom para você, não tem problema. Mantenha assim, ok? Qual que é a ação prática para a gente resolver esse mito aqui, ó? Siga as recomendações baseadas em evidências. Manter o peso ideal, um peso saudável, fazer atividade física, ter uma alimentação, eu não gosto dessa palavra, mas eu coloquei aqui, baseada em plantas. E por que plantas? Eu vou explicar, mas tem a ver com as substâncias que tem nelas que fazem com que um câncer seja freado em todas as fases. Atenção, nós não estamos falando aqui em curar, nós estamos falando em prevenção. Depois que se estabelece, esquece. Você vai ter que ir para a filinha e fazer tudo o que mandam, ok? Limitar o álcool, evitar alimentos ultraprocessados, a gente vai trabalhar mais para frente todos esses tópicos, ok? Então, tá na sua mão. Você faz aí o que você achar melhor, tá bom? O que eu tô trazendo para você aqui é a união dos dados mais recentes de todas as organizações nacionais e internacionais reconhecidas há anos que cuidam na prevenção do câncer, mas nunca foi aparecer naquele canal que você mais assiste. Nunca apareceu naquela novela que você mais assiste, que te vende brinco, que te vende perfume, que te vende roupa. Não, nunca foi falado sobre isso. Foi até falado sobre outras doenças, mas sobre essa aqui que gera muito, não foi falado. E, enfim, cabe a você aí jogar aí esse mito na lata do lixo e se cuidar.
Quinto mito. Esse mito aqui é um pouco mais comprido. Então vamos lá. Câncer de mama é genético. A gente já deu uma leve pincelada sobre isso, mas agora a gente vai trabalhar bastante esse assunto aqui, ó. É mito. Mãe teve, tia teve, eu também vou ter. Bom, se você acreditar nisso, você de fato vai ter mesmo, tá bom? Porque você não vai fazer nada para impedir isso. E por que que isso é muito perigoso? Ó, esse mito faz mulheres acreditarem que não adianta fazer nada. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, enfim. Cabe a você. Eu tô te mostrando que isso é uma mentira, mas cabe a você acreditar que existe uma verdade e eu tô te passando essa verdade. Você indo em busca da verdade que você tá aprendendo aqui, você vai mudar o quê? O histórico da sua família, sim, ok? Porque aqui, isso aqui é jogado para você como um destino e isso não existe, tá bom? Não existe. Na verdade, a ciência mostra que vai totalmente contra o que se fala, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? O que falam que é prevenção, não é prevenção. O que falam para você que não dá para fazer nada, sim, dá para fazer muita coisa, só basta você ter conhecimento e é o que você está pegando aqui, beleza? Qual que é a verdade aqui, ó? No total geral, de 5 a 10% dos cânceres são hereditários. Só que o de mama, como eu já falei no outro mito, é só 2,5%. Você, amiga, não precisa acreditar em mim. Não acredite necessariamente em mim. Escreve aqui no comentário. Prova para mim que o câncer de mama hereditário acontece apenas em 2,5% das mulheres. Escreve aqui, ó. Eu provo, eu te dou a referência, eu te dou o artigo. E não é artigo da revistinha da televisão, do blogueiro, enfim, é artigo de primeira linha da ciência. E você não tem como ir contra isso. Quer dizer, você tem. Você tem como ir contra tudo. Mas se você for criticar publicamente uma revista dessa, com a importância que ela tem, você vai, desculpa, você só vai fazer papel de boba, ok? Enfim, essa pequena genética tem muito a ver com aquele câncer BRCA1 e 2, que levou a Angelina Jolie a tirar os seios, enfim, tem a ver com isso. Mas ó, o que não disseram para ela? E tem um estudo muito importante, de uma revista muito importante, que mostra que se você tiver um consumo semanal de 23 tipos diferentes de frutas, legumes e verduras, você diminui esse risco para quase zero. Quase zero. Tem o artigo, Israel? Tem. Então toma muito cuidado com o que eles mostram aí para você, o que eles falam para você, porque eles estão te mantendo na filinha aí que alimenta uma indústria, ok? Bom, ou seja, se mais de 90% dos cânceres de mama não são determinados pelo seu DNA, o que leva a ter esse câncer de mama aí, Israel? Fala aí, vai, para de enrolação. Bom, o que pesa mais que a genética, gente? Todos esses fatores. Primeiro, ó, o quanto de estrogênio e o tipo de estrogênio que você tem no corpo e a forma como ele está ligado ou solto andando aí no seu sangue. Se você está obeso ou não. Obeso não é só necessariamente o peso, mas sim o quanto de gordura você tem no seu corpo. Se você é resistente à ação da insulina, ou seja, a insulina é um hormônio que joga o carboidrato para dentro do músculo. Ok? Se você for resistente, esse carboidrato não consegue entrar, ele fica aumentado no seu sangue, seu corpo produz mais e mais insulina para tirar o máximo que pode, até o ponto que ele não dá mais conta e aí você se torna pré-diabético e diabético. O consumo de qualquer tipo de álcool em qualquer dose, vamos falar sobre isso. Se o seu sono é bom ou é ruim, o sono ou ele te causa um milagre ou você vai pro buraco junto com ele. O sono não é um luxo, é uma necessidade. A inflamação causada por vários fatores aí que nós vamos discutir, entre eles a resistência à insulina, o seu estilo de vida desde a adolescência, o que você bebe, o que você faz, enfim, o que você come descascando ou o que você come desembrulhando, os alimentos ultraprocessados aí, beleza? Sempre com excesso de trigo, excesso de gordura ruim.
é o seu intestino, as bactérias do seu intestino e o seu metabolismo hepático, o metabolismo do fígado. Quem vai te limpar é o fígado. Se ele estiver bem, você vai bem. Se ele não estiver bem, você não vai bem. A gente vai discutir fator por fator. Então fica tranquilo aí que nós mais pra frente aí nesse vídeo que é longo, não é para qualquer uma, não é, é só para quem realmente está a fim de mudar o futuro, ok? Não tá a fim de mudar o futuro, vai passar reto por esse vídeo aqui, tá bom? Mas assim, o mundo é assim, né? As pessoas que mais se dedicam, no final das contas, elas têm um benefício maior. E para terminar esse mito aqui, ó, por que mesmo quem tem mutação genética reduz o risco quando controla o metabolismo? Por quê, gente? Porque assim, quem mesmo tem lá o DNA familiar que vó, mãe, enfim, várias pessoas da família, tia, tiveram câncer, porque se eu mudar o meu estilo de vida, eu vou ter o benefício de mudar a história da minha família e não ter câncer? Porque, gente, a genética é o fósforo. O estilo de vida é o combustível. Se você tiver o fósforo, que é a genética, mas o seu estilo de vida não for um combustível, a água não pega fogo, minha amiga. O que pega fogo é álcool, é gasolina e por aí vai. Você entende o que eu quero dizer? Você pode ter um fósforo aceso. Se você não jogar algo inflamável nele, não explode. Não leva ao problema, entendeu? Então assim, ó, entendam, ponham na cabeça aqui, ó. A genética é uma bala dentro da arma, ok? Mas isso não quer dizer nada se não for puxar do gatilho. E o que é puxar o gatilho, gente? É o ambiente interno, ok? É o quanto o seu ambiente interno, o que leva a ter um ambiente interno ruim? O que você bebe, o que você come e o que você ingere no ar. O que você passa no seu corpo. Isso vai puxar o gatilho. Ok? Então você pode ter a genética, a bala na agulha, mas se você colocar as coisas certas para dentro, tirar as coisas certas, você não desenvolve câncer de mama. Ponto. Ok? Qualquer dúvida, ó, o comentário tá aí. Só perguntar. Beleza? Mito número 6. Quem se alimenta bem não tem risco. Ah, Israel. Mas o que você está falando aí, eu já faço, Israel. Eu como bem, Israel. Parabéns pelo que você faz essa parte. Mas, infelizmente, como eu já venho demonstrando, só comer bem não é necessário. Por quê? A alimentação ajuda muito, mas o sedentarismo leva ao câncer. O álcool leva ao câncer de mama. Excesso de gordura leva ao câncer de mama. Estresse leva ao câncer de mama. Sono ruim leva ao câncer de mama, resistência à insulina leva ao câncer de mama, os tóxicos ambientais levam ao câncer de mama. Então, ó, 6, às vezes 7 contra 1, a alimentação não dá conta não. Em momento algum eu falei aqui que é só se alimentar para você diminuir em até 80% o risco de ter câncer de mama. Não. Então, assim, você tem que cuidar de diversos fatores para que você consiga sim ter um grande fator de proteção. Comer bem, perfeito, você vai diminuir o fator de risco. Mas comer bem para muitas pessoas está errado também. Então tem que ser alinhado o que é uma boa alimentação. E eu vou falar isso no tópico número 6 desse vídeo, ok? Enfim, eu espero que, tendo falado com vocês sobre esses mitos, a gente de fato consiga conscientizar a maior parte das pessoas que ter ou não ter câncer de mama não é um azar na vida, e sim é um investimento que você fez em você mesmo, tirando a sujeira de dentro de você, tirando a sujeira que te envolve, que vamos falar sobre isso, tá? E colocando coisas que de fato vão limpar você por dentro, beleza? Então vamos para o próximo tópico, que é o que realmente evita câncer de mama, ok? Agora é a hora que todo mundo esperava, né? Então nós falamos dos fatores que
aumentam a probabilidade de ter câncer de mama. Nós quebramos os mitos. Nós falamos, né, dos 9 fatores, não esqueçam, 9 fatores que aumentam o risco. Agora a gente vai falar do que você realmente quer, que você realmente achava que é necessário saber, que é o que evita. Mas vocês precisavam saber antes do que é o que aumenta. Então, Israel, fala logo aí, para de enrolar, quais são os fatores que evitam eu, mulher, de ter câncer de mama. Por que eu falo eu, mulher? Porque a grande minoria dos homens tem câncer de mama, né? Então, o primeiro fator que evita você, mulher, de ter câncer de mama é a inflamação crônica, ok? E o que é a inflamação crônica, Israel? Bom, vamos explicar aqui, ó. A inflamação crônica, ela leva ao câncer por quê? Porque as células que estão inflamadas, elas se multiplicam mais rápido, elas morrem menos e acumulam mais DNA danificado. Quanto maior a inflamação dentro da gente, maior o risco. E é simples assim. A inflamação é um adubo de tumor. O câncer adora a inflamação, mas o seu corpo não. Israel, e como eu descubro se eu estou inflamada ou não? É uma forma muito simples de você ver se você está inflamado ou não, é se você tem um cansaço excessivo, é se você está inchada, é se você está muito cansada. Tudo isso são fatores, indicadores indiretos, mas vão mostrar uma verdade sobre inflamação dentro de você. Existem exames que vão detectar isso daí mais facilmente. Agora, essa inflamação que eu estou dizendo aqui não é que nem aquela que eu tenho na garganta quando eu fico gripado. Aquilo é uma inflamação detectável, é uma inflamação de nível alto. Ah, quando eu vou jogar, eu vou usar um exemplo masculino, mas que todos vocês conhecem. Ah, quando o marido, amigo, namorado foi jogar bola e tomou um chute na canela, fez um corte, torceu o tornozelo, como é que fica? Inchadão, né? Fica quente, né? Fica inchado, fica super vermelho. Isso daí é uma inflamação aguda, é uma inflamação grande e alta. Aqui na questão do câncer, a gente está falando de uma inflamação crônica. Qual a diferença entre crônica e aguda? Crônica é algo que aconteceu assim, ó, pá, tomei o chute no joelho, cortei o braço. E a crônica é aquela lá baixinha, escondida, que não se mostra para ninguém, mas que está lá causando problema. Hoje em dia, todo mundo é inflamado. O que diferencia uma pessoa da outra é o nível da inflamação. O que você come vai te deixar mais ou menos inflamado, o quanto você dorme, a qualidade do seu sono, os alimentos que você consome, positivos ou negativos, os suplementos que você consome, o que você passa no seu corpo, o que você usa para limpar a sua casa. Tudo isso vai determinar o seu nível de inflamação. Eu espero ter conseguido passar para vocês o que é essa inflamação. Se não, escreve aqui nos comentários, vamos gravar um vídeo só sobre inflamação. Fator número 2 que realmente evita o câncer de mama, metabolismo hormonal. Como nós já dissemos aqui algumas vezes, o coração do câncer, principalmente do câncer hormonal, que é a maior parte dos casos de câncer, está no hormônio estrogênio. Mas não é ter muito estrogênio, é o tipo de estrogênio que você está produzindo aí dentro de você. É o acúmulo de estrogênio. Então, assim, do estrogênio, eu posso ter 3 vias finais, 3 metabólitos, né? O primeiro é o 2, o segundo é o 4 e o terceiro é o 16. O 4 e o 16, eles não são protetores, eles causam problemas. Eles fazem com que as células que já estavam aí capengas, elas começam a se reproduzir de maneira inadequada. E isso aumenta o risco de câncer de mama. Mas o organismo também nos dá a forma protetora, que é o 2, ok? Agora,
Se o seu metabolismo empurra você para produzir a forma 16 ou a forma ruim do estrogênio, o risco de câncer de mama aumenta para você. Beleza? E como a gente já falou aí na parte que mostra os fatores que aumentam o risco, tudo isso daí vai depender do que você come, vai depender do seu fígado, se ele realmente está conseguindo fazer a coisa certa, ou seja, produzir a forma protetora do estrogênio ou não, se seu intestino, as bactérias aí estão colaborando, se você está mais ou menos inflamada, se a sua insulina está em dia, se o seu adubo de tumor está muito alto, está normal ou está baixo, e se você está muito estressado ou não. Então, a questão hormonal, ela vai reagir diretamente ao seu estado emocional, certo? Se o seu estado emocional estiver ruim, vai aumentar a insulina, que vai aumentar a inflamação, vai já prejudicar o seu intestino, vai sobrecarregar seu fígado, e aí se você não estiver comendo bem o suficiente para contrabalancear todos esses fatores, aí começa um problema, porque a sua estrona 16 será prevalente em cima da estrona 2, o que aumenta bastante o risco de ter câncer de mama. Vamos aí ao fator que realmente evita câncer de mama, número 3. É a detoxicação hepática. O que eu quero dizer com isso? É a forma como o seu fígado está conseguindo lidar com um monte de veneno ambiental que está dentro e fora da gente, ok? Se o seu fígado, ele precisa converter o estrogênio em toxinas seguras, né, e elimináveis. Se ele não conseguir converter esse estrogênio em alguma forma segura e eliminável, vai ficar dentro de você. Mas quando o seu fígado está sobrecarregado, novamente, olha como eu bato na tecla, ó, glicemia alta, gordura, álcool, inflamação, e desvia o metabolismo do estrogênio para a forma mais perigosa, que é a forma 4 e a forma 16, aí o que vai acontecer? Vai aumentar o risco de ter câncer de mama. E então, de que maneira a detoxicação hepática vai evitar? Sempre que o seu fígado tiver bem, ele vai produzir a forma protetora. Então nós temos que, de alguma forma, garantir que o nosso fígado esteja protegendo o nosso corpo, produzindo o estrogênio protetor, que é o 2. Beleza? Então assim, tá bom, Israel, mas você tá falando isso, mas como que eu vou ajudar o meu fígado a proteger? Aí vai entrar no próximo capítulo do nosso vídeo, que são os pilares de prevenção do câncer de mama. E o primeiro pilar é a alimentação. Então, daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Quarto fator que evita o câncer de mama, gordura corporal. Por que ter uma gordura corporal na quantidade correta evita o câncer de mama? É simples, gente. A gente já falou bastante nesse vídeo que a gordura, o total de gordura do nosso organismo é um órgão que produz hormônios, né? E nele tem bastante de uma enzima que é a aromatase, que a gente já falou também, que ela vai produzir estrogênio. E como vocês viram, a maior parte dos cânceres é hormonal. Ou seja, por excesso de estrogênio. Então, se nós tivermos muita gordura, a aromatase vai produzir muito estrogênio. E estrogênio em excesso, na via errada, estimula a proliferação, que é o estrogênio 4 e o 16, beleza? E assim, isso não é só estética, a gordura de maneira alguma na questão câncer e em todas as outras doenças não é estética, é fisiologia pura e aplicada. Por isso a gordura corporal, principalmente a visceral, aquela que fica atrás do abdômen, aquela da barriga dura, é um dos maiores fatores de risco modificáveis, ok? Então manter a gordura corporal controlada evita o câncer de mama, ok? Então vamos aí pro quinto fator que evita o câncer de mama. Sono. Qualquer sono? Não, gente.
O sono ruim, o estresse crônico leva ao cortisol a ficar alto, ok? Então, eu dormir pouco, eu dormir mal vai sempre aumentar o hormônio do estresse. E aumentou o hormônio do estresse, aumenta o cortisol, que é outro adubo de tumor, tá bom? O cortisol por si só, ele altera o nosso sistema imunidade, altera a função, altera a força do nosso sistema imune, ó, beleza? Além disso, continuando aqui nessa questão imunidade. E imunidade baixa deixa com que coisas que não deviam estar dentro da gente estejam. E aí é um grande problema, então tem que ficar muito alerta a isso. Além disso, a falta de sono aumenta a insulina, que é outro adubo de tumor. A gente já falou bastante sobre isso, ok? Atrapalha também a falta de sono a função do fígado, né? O fígado não consegue jogar para fora o lixo que deveria. E muda a expressão. Então, assim, muito cortisol vai lá no seu DNA e vai começar a falar, ô célula, produz esse gene tal, produz esse gene tal. E esses genes, eles que o estresse pede para que a sua célula produza, são genes que vão aumentar a probabilidade aí de ter um câncer de mama, ok? Então o sono não reparador, que é o sono que não satisfez o seu organismo, também eleva o aumento de todos esses fatores, tá bom? E cria dentro de você um ambiente favorável, um ambiente que é vulnerável, um ambiente que permite que tumores comecem a se desenvolver, ok? Facilitam a progressão. Então, o sono não é um luxo. Ou você investe no seu sono, ou você vai ter uma gama gigantesca. Aqui a gente está falando de câncer de mama, mas se eu fosse falar para vocês o que a falta de sono pode trazer de doenças, eu encheria duas mãos aqui tranquilo das doenças que podem ser causadas pela falta de sono, beleza? E aqui é que entra a parte mais importante. Tudo que nós falamos aqui foi importante. Para quê? Para vocês terem o conhecimento, para vocês conhecerem o que causa, o que evita, o que é mito. Por que que isso é importante? Eu estou colocando poder na mão de vocês. Ninguém mais engana vocês. Mas daqui em diante a gente vai entrar diretamente na prevenção mesmo. O que você vai poder colocar no seu dia a dia, tirar no seu dia a dia de alimento, de exercício, de pensamento, que vai diminuir grandemente em até 80% a probabilidade de você desenvolver câncer de mama, ok? Então assim, ó, esses 5 mecanismos modificáveis que nós falamos até agora, eles são super importantes. Você consegue de fato mudar cada um dos 5. Só depende de você, é organização. Ah, Israel, mas eu não consigo. Consegue? É claro que todo o processo de mudança vai causar algum tipo de dor inicial até você se acostumar, mas é um caminho. Se você não trabalhar nesse momento, você corre um risco sério de ter uma dor muito grande, ok? Segundo ponto aqui, ó, e são eles, né, que explicam porque até 80% dos cânceres podem ser prevenidos. Então, se você aplicar esses 5 fatores, você consegue uma diminuição de até 80%. E não é o Israel que está falando, são todos os órgãos de prevenção contra o câncer. E isso não é de hoje não, é antigo, tá bom? E assim, ó, e sobre os 3 pilares de prevenção de câncer, nós vamos falar aqui, ó, o primeiro pilar de prevenção é a alimentação anti-câncer. Como comer para reduzir o risco. Que risco? A inflamação, o detox, ajudar o detox hepático, né? Como o fígado aí joga as porcarias para fora, ajuda o intestino, protege o metabolismo do estrogênio, garantindo que o seu organismo vai produzir pelo menos a maior parte aí de estrogênio positivo, que é o 2, beleza? Vai ajudar a diminuir a sua insulina e vai atuar em todos os pilares da prevenção. Aí também nós vamos chegar aqui, ó, no pilar número 2, que é o pilar de comportamentos. Que os comportamentos também podem regular a insulina, vão ajudar a diminuir a gordura visceral, vão ajudar a melhorar o sono, reduzir o estresse e estabilizar o seu corpo. E o pilar número 3,
o pilar dos pensamentos que realmente protegem. Eles reduzem o estresse, melhoram o ritmo biológico e renovam os comportamentos. Sim, o câncer também é comportamental, tá bom? Então, esses três pilares não são de maneira nenhuma um achismo. Eles são ferramentas que atuam diretamente na fisiologia, diretamente na gênese ou na prevenção do câncer. Ajustando esses 5 mecanismos, você tem 80% de chance de evitar o câncer de mama. Essa é a verdadeira prevenção, simples, clara, poderosa e feita no dia a dia. Falhei hoje não é um problema, amanhã eu tenho um potencial de inibir o câncer, beleza? Esses são 7 pontos que, se cumpridos, vão diminuir drasticamente as chances de você desenvolver câncer de mamas. Então vamos aí ao primeiro ponto, que o consumo vai levar à diminuição drástica do câncer de mama, que é o consumo das crucíferas. E aí, o que são crucíferas? Israel, você pode me dizer o que são crucíferas? Gente, é o grupo de alimento mais importante aí para a prevenção do câncer de mama. Eu sei que você não conhece por esse nome, mas você conhece o brócolis, a couve-flor, a couve, a rúcula, o repolho e o brócolis brotato. Então, todos esses, eles são os alimentos que têm um poder gigantesco aí sobre o câncer de mama, principalmente levando a conversão do estrogênio no estrogênio bom, que é o 2, ok? Eles fornecem, eu vou colocar esses nomes aqui, mas vocês não precisam decorar, é só para que vocês saibam e vocês tenham um guia de fato que, quando vocês forem consultar, tem absolutamente tudo. Eles fornecem o I3C, que é o indol 3-carbinol, eles fornecem o DIN, que é o diindolmetano, e esses compostos fazem o que nenhum outro alimento faz tão bem. E o que esses compostos fazem por você, mulher, evitando o câncer de mama? Primeiro, eles aumentam o estrogênio protetor, que é o 2, né? Nunca esqueça disso. Eles reduzem o estrogênio ruim, que é o 16, que prejudica, que faz com que a célula lá se prolifere de maneira descontrolada e vire um câncer. Eles ativam um negocinho bonitinho aqui, ó, que chama NRF2, que melhora a forma como o seu fígado joga aí a sujeirona pra fora. Então ele melhora, aumenta até o momento, né? Aumenta o estrógeno bom, diminui o ruim, melhora a função do seu fígado, deixa ele turbinadão, reduz a inflamação e bloqueia aquela enzima chata que produz mais e mais e mais estrogênio. Ou seja, eles mudam o tipo de estrogênio que fica rolando no seu corpo, do ruim pro bom. Só o consumo de desses crucíferos, né? Dessa classe de alimentos. Então, assim, eles são praticamente obrigatórios na alimentação anti-câncer. Olha que chato. Que difícil, é um remédio, é caro, que você vai na farmácia e sofre, meu, como é que eu vou pagar? Não, é simplesmente uma verdura que você compra na feira, ok? E vamos aí ao segundo ponto, que o consumo leva à redução do câncer de mama. Estão as fibras fermentadas, ok? E quais são as fibras fermentadas? Nossa, deve ser um medicamento caríssimo. Não, gente, é aveia, é chia, é linhaça, é feijão, é lentilha e vegetais no geral, gente. E o porquê que essa fibra, essa coisa tão barata, que ninguém dá valor, que briga para não comer, por que ela faz um efeito tão importante na prevenção do câncer de mama? Porque o intestino é responsável por grande parte da eliminação do estrogênio. Lembra que eu falei? O seu fígado vai lá, joga isso daí no líquido biliar, é armazenado na vesícula biliar, e quando a gente come, a vesícula vai e joga tudo no intestino. Se as bactérias forem positivas, esse estrogênio vai embora e não causa problema. Se as bactérias forem negativas, ele volta tudo para dentro da gente. E como que essas fibras vão nos ajudar? Primeiro, elas reduzem a absorção do estrogênio, ok? Não deixa voltar para dentro. Diminui aquela enzima chata, de nome chato, que vai fazer com que o estrogênio volte tudo para dentro da gente. Alimenta o microbioma bom, as boas bactérias, modulam o estroboloma e reduzem a inflamação do intestino, ali do seu intestino.
melhora a sensibilidade à insulina, gente. Qual o efeito colateral da fibra fermentada? Nenhum. Qual o efeito colateral de qualquer medicamento, até mesmo aqueles laxantes? Vários, leiam a bula. No geral, o medicamento tem 40, em média, 40 efeitos colaterais, ok? Alguns mais, outros menos. Enfim, é impossível ter um metabolismo saudável sem fibra fermentada. Para você, amiga, que está vendo esse vídeo e começou a assistir nesse ponto e não entendeu nada, você vai ter que voltar para o início do vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui, ele é dividido em capítulos, não deu para assistir tudo de uma vez, não tem problema. Guarda o vídeo e aí você vai assistindo aos poucos, ok? Talvez você tenha caído aqui e não tenha entendido nada, super normal, porque já foi falado um monte de coisa até esse momento, tá bom? Pilar número 3 aqui, ó. O terceiro ponto é o consumo de polifenóis. O que que são polifenóis, Israel? Aí já é um pouquinho mais complicado, vou falar um pouquinho aí, né? Enfim, aonde eu encontro os polifenóis? Em alimentos. Mas assim, o mais importante no combate ao câncer é o consumo de vários tipos de polifenóis. Mas por que que, ou melhor, primeiro vamos para onde a gente encontra, ó. A gente encontra no chá verde, na cúrcuma, nas frutas vermelhas, nas uvas, no romã, no cacau, sendo que as cores são totalmente diferentes uma da outra. Então o que acontece? As cores são os polifenóis. Então quanto mais cores você colocar na sua alimentação, como vocês veem nessa foto, mais polifenóis vocês estão colocando aí para dentro. E qual que é a importância medicamentosa do polifenol? Como ele ajuda a prevenir o câncer? Ele também reduz a inflamação. Lembra o que que era a inflamação? Adubo de tumor. Reduzem o principal fator inflamatório, que chama NF-κB. Gente, ó, não se apeguem a esses nomes, eu só estou colocando para que quando você for evoluindo o seu conhecimento, você também encontre nesse material, para que esse material seja para vários níveis, iniciante, médio e avançado na prevenção do câncer de mama, ok? Melhoram a função do fígado, reduzem os danos de DNA que iniciam uma célula aí de normal para cancerígena, né? Agem como um fator anti-aromatase. Elas agem diminuindo a produção de estrogênio e aumenta a produção interna mesmo de antioxidantes, ok? Sim, o nosso corpo produz internamente vários antioxidantes, mas também precisa de antioxidantes externos. Então, enfim, os polifenóis, eles não são mágicos, eles apenas corrigem os microprocessos negativos que acontecem aí dentro da gente. Eu já falei em alguma parte desse vídeo, mas eu vou repetir. Uma pessoa que faz tudo certo, tem 40 células querendo virar câncer por minuto, ok? Agora, imagina só quem faz tudo errado. E depois acha que o câncer é uma consequência, é um azar. Não, o câncer é consequência dos nossos hábitos, consequência da nossa mente, dos nossos pensamentos, ok? Quarto ponto, o consumo de ômega 3. Beleza. Gente, o ômega 3 é algo que é indiscutível, é indiscutível. E por que que ele é importante? Porque ele também reduz a inflamação, ele diminui a velocidade com que aquela célula que está ruim se prolifera, diminui o tempo, ou melhor, aumenta o tempo para essa célula vir de fato a causar algum tipo de problema. Ele melhora a sensibilidade da insulina, o adubo de tumor, melhora os fatores inflamatórios, ele reduz no geral, isso chama citocinas. Então, reduz as citocinas inflamatórias, melhora o seu sistema imune, deixa ele mais fortão e influencia a fluidez das membranas. Isso é super importante, tá bom? O ômega 3 pode até parecer um suplemento da moda, mas ele não é, tá? Ele é estrutura importantíssimo na prevenção do câncer de mama, ok? Bom, mas assim, existe um outro lado aí também. Você não precisa suplementar o ômega, você pode comer peixe, mas o problema é que não é qualquer peixe. Salmão não vai te ajudar, St. Peter não vai te ajudar, tilápia não vai te ajudar no combate ao câncer. Por quê? Porque são peixes de cativeiro. E quem está lá no cativeiro não come o que é necessário para formar um ômega de verdade.
quais são os peixes que de fato vão ajudar a combater combater não, a prevenir o câncer de mama, são os peixes mais baratinhos, são os peixes do mar, são os peixes de água salgada, a sardinha, a cavalinha, a tainha, tudo que tem lininha, peixe de mar tem um ômega bom e é mais barato do que esses peixes aí de cativeiro. Eu não estou falando de proteínas, tá bom? Eu estou falando da presença de ômega. Quinto ponto aqui, ó, as vitaminas chaves na prevenção do câncer de mama. Então, quais são as vitaminas aqui, ó? Então, bora lá. Quais são as perguntas mais comuns com relação às vitaminas chaves contra o câncer? Qual vitamina que previne o câncer de mama? Qual vitamina combate as células cancerígenas? E aqui eu tenho 3 vitaminas para falar para vocês, beleza? Na verdade, não são 3 vitaminas. É uma vitamina e 2 minerais. A primeira é a vitamina D. Qual a importância na vitamina D no combate do câncer, na alimentação de câncer? Ela aumenta a imunidade, ela segura aquela célula que está se proliferando de maneira errada, levando a causa de um possível câncer, ela vai lá e diminui essa velocidade. Ela ajuda essa célula a ser morta, ajudando o organismo a identificá-la como uma célula potencialmente perigosa. E ela também ajuda na integridade da parede da célula. Então a vitamina D é muito importante. Quais são as boas fontes de vitamina D? A melhor é o sol. Se você não tomar o sol o suficiente, aí você cai na suplementação. O segundo aqui, ó, mineral chave é o selênio. O selênio ele tem diversas funções. Ele participa da formação da principal enzima que vai ajudar seu fígado a jogar a sujeira para fora, que chama glutationa, ok? Mas também participa de várias outras enzimas importantes no combate e na prevenção do câncer, beleza? Quais são boas fontes de selênio? A nossa famosa castanha do Pará, que agora também chama castanha do Brasil. E eu falei que eram dois minerais, mas na verdade são 3. O segundo mineral aqui é o magnésio. Qual a importância do magnésio? Várias e várias. Ele melhora, para te falar bem a verdade, 600 coisas que tem que acontecer dentro do seu corpo dependem do magnésio. E hoje em dia existe um déficit muito grande de magnésio. Por quê? Porque o magnésio é jogado fora muito fortemente quando a gente fica estressado e nervoso. E o que o magnésio faz aí no combate do câncer? Melhora o sono, né? Melhora o estresse. E eu tô repetindo aqui tudo que eu falei. E mais 598 funções. Eu falei 600, suporte ao estresse 599 e 600 melhora o sono. Quais são as boas fontes de magnésio? Minerais não, vegetais verdes escuros. Mas aqui cabe sim a suplementação. Eu não acredito que a gente consiga bater a meta só com comida. E o último aqui, ó, o último mineral chave na prevenção do câncer de mama. O zinco, ele é necessário no reparo. Lembra que eu falei que a todo momento uma célula pode virar um possível câncer porque o DNA dela é quebrado? O zinco é muito importante para reparar o DNA, também funciona como antioxidante. E assim, o zinco não é difícil, contanto que você coma carne vermelha. Se você carne vermelha, carne branca, enfim, carnes, porque essas carnes são boas fontes de zinco. Então, carne vermelha de boi, fígado de boi e frango em geral. Tudo isso tem bastante zinco. Então, se você tem esse consumo, o zinco não será um fator primordial aí, é um fator necessário de suplementação. E esses nutrientes, eles atuam em mais vias metabólicas de prevenção de câncer, mas essas são as principais. Beleza? Vamos aí ao sexto ponto, que é a suplementação mais validada pela ciência. É aquela suplementação que a ciência fala, você que não quer ter câncer de mama, não pode ficar sem, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Quais são os suplementos mais validados pela ciência? A pergunta mais comum é, o que tomar para evitar o câncer de mama? Então o DIM, que eu já falei que tem nas crucíferas, o IC3, que também tem nas crucíferas, o ômega, que eu já falei até agora,
Os probióticos nós não falamos, né, e nós falamos das fibras. Probióticos são as bactériazinhas ali que vão inibir a reabsorção de estrogênio. E também o magnésio, que eu bati bastante no ponto aí, né, que melhora o sono, ajuda a dormir melhor, ajuda a dormir mais pesado. Mas ó, lembre-se, os suplementos eles só complementam, eles não resolvem todo o problema. Isso aqui às vezes parece muito confuso, porque cada um fala uma coisa. O canal de TV fala uma coisa, o blogueiro fala outra, mas o que mais importa mesmo é a ciência, né? Aquela que na maior parte das vezes, por motivos comerciais, não chega até você. O que chega até você é o que vende mais, não o que necessariamente faz um melhor efeito, beleza? E vamos aí ao 7º ponto do primeiro pilar, que é a redução dos alimentos ultraprocessados. Olha, acho que nem aquela pessoa mais má vai defender o ultraprocessado para você, tá bom? A alimentação anti-câncer não é sobre perfeição, fica tranquilo, é sobre estratégia, é sobre escolher o alimento certo que regula o seu corpo para longe do terreno anti-câncer, ok? Não deixei de fazer um dia, não é um problema, tá bom? Você não fez hoje, continua amanhã sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então assim, ó, ultraprocessado todo mundo sabe, né? É tudo aquilo que a gente não descasca, é tudo aquilo que a gente desembala, tá bom? Então, qual o problema do ultraprocessado? O que vai me trazer de benefício tirar esse ultraprocessado? Vai diminuir a minha inflamação, vai diminuir a minha gordura, vai diminuir minha resistência à insulina, vai diminuir a carcinogênicos como acrilamida. Aqui eu tenho que falar para vocês, o que é acrilamida? A acrilamida, ela é formada com vegetais sobre altas temperaturas. E aí tem muita gente que fala muito mal sobre a acrilamida. Boa ela não é, mas ela é muito menos tóxica do que a amina heterocíclica, que é produzida pela fritura da carne. Então, assim, você tem sim que se preocupar aí com qualquer tipo de fritura, mas a da carne é pior, tá bom? E tirando aqui os ultraprocessados, a gente também tira muitos aditivos químicos. Se você for ler lá, todos eles ali pelo menos vão ferrar com as bactérias boas do seu intestino. Ferrando com as bactérias boas, você já vai aumentar o estrogênio dentro de você, que é o principal fator responsável pelo câncer de mama hormonal. E eles têm muitos desreguladores endócrinos e no estrogênios, principalmente nas embalagens, mas eles podem passar da embalagem para o alimento também. Esse é um tema que a gente vai precisar de um vídeo só sobre desreguladores endócrinos, aonde eles estão presentes na nossa casa, né? Ou se você quiser esse vídeo, escreva nos comentários. Enfim, não existe nenhum cientista sério, comprometido, que realmente está aí a fim de te ajudar com o câncer de mama, que não vai falar assim para você, olha, se você quer evitar o câncer, corte ao máximo os ultraprocessados, beleza? Bom, isso que eu mostrei para vocês funciona para uma pessoa de 20 e também funciona para uma pessoa de 80 anos. Ou seja, funciona para qualquer tipo de pessoa, beleza? Então, ó, no próximo pilar eu vou te mostrar com o estilo de vida anti-câncer. Muda os hormônios, muda a inflamação, muda todo o metabolismo, tá? De um jeito, de um jeito que nenhuma dieta consegue fazer sozinha. Então, se eu fizer a alimentação anti-câncer, eu vou ter um ótimo resultado, que vai se somar ao resultado do estilo de vida, que vai se somar ao resultado da mente anti-câncer, chegando ao ponto de nos trazer uma proteção de até 80% contra o câncer de mama. Vamos lá, ao pilar número 2. Comportamentos que realmente protegem. Agora vem algo que quase ninguém imagina, sabe? O estilo de vida é tão importante quanto a alimentação. Às vezes é até mais. Você lembra quando eu falei lá do exercício, que ele pode diminuir sozinho o seu risco de ter câncer de mama em até 20%? Lembra disso? Porque ó, não adianta comer perfeitamente. Se sua insulina estiver descontrolada,
Se seu cortisol estiver alto o dia inteiro, se seu fígado estiver sobrecarregado ou se você dorme mal, e o exercício vai atuar fortemente em cima disso. Então é muito importante. Ele e a alimentação se unem na diminuição de cortisol, insulina, melhora do fígado e por aí vai. O que sempre me perguntam aqui, ó, quais os hábitos que realmente ajudam a prevenir o câncer de mama? Quais os comportamentos reduzem o risco de câncer de mama? Então, ó, baseado na melhor literatura científica possível, que você não vai ver na TV e você não vai ver na boca do blogueiro que quer te vender coisinhas, existem 5 hábitos anti-câncer capazes de mudar profundamente a forma como o seu corpo lida com o hormônio, estrógeno, inflamação e o reparo das células. O exercício é uma obrigação, tanto quanto a alimentação, beleza? Então a gente tem 5 pilares aqui. E o primeiro, ó, os 5 pilares, 5 hábitos, e o primeiro é a caminhada pós-refeição. Então parece muito louco isso aqui, mas isso daqui tem bastante força na ciência de prevenção de câncer, ok? É uma caminhada de 10 a 20 minutos logo depois da refeição. O porquê que isso é importante? Reduz a glicemia e a insulina, ou seja, o adubo anticâncer. Diminui a inflamação, adubo anticâncer. Diminui a formação de gordura. Aumenta a sensibilidade à insulina e aí você consegue reduzir a glicemia. Reduz o estrogênio que está lá circulando, ok? E diminui o estrogênio ruim, o 16, ok? É simples, mas altera as vias metabólicas de maneira profunda. É literalmente uma das intervenções mais potentes contra o câncer de mama. Então, assim, sair caminhando 10 a 20 minutos. É só não sentar no sofá, gente. É só começar a tirar a mesa, colocar as coisas para lavar. Se não deu 10 minutos ainda, vai lá e começa a lavar, ou coloca na lava-louça. É só se movimentar, você acaba caminhando, ok? Isso é muito importante, muito importante. Façam sempre que possível. Ponto número 2, treino de força. O que é o treino de força? É o treino que mexe com o músculo, a musculação. O músculo é um órgão também que libera hormônios, ele libera muito hormônio, ok? E toda vez que você treina, ele libera com força. Então vamos lá, o que o treino de musculação pode fazer aí? Primeiro, ele reduz a gordura, principalmente a gordura lá que deixa a sua barriga dura. E isso vai fazer com que seu organismo produza menos estrogênio. Aumenta a proteína que se liga ao estrogênio e não deixa ele fazer o papel ruim. Melhora a sensibilidade à insulina, diminui a inflamação. Ah, já está aqui, ó. Então, melhorando a sensibilidade, reduz a inflamação. Reduz a enziminha aí, ó, que produz um monte de estrógeno aí que vai fazer mal para você. E modula o crescimento celular saudável. Então, emitora aqui, né? Inibe que a célula cresça aí com um problema e seja uma possível célula cancerígena. Então, mulheres com mais massa muscular têm uma prevalência menor de câncer de mama. Ó, não estou falando aqui para você cair nas mãos de um blogueiro fitness aí, que põe um monte de substância ilícita para dentro dele e fala que é a mamadeira, tá bom? Que é a arminha. Então, toma cuidado, não é isso, é só treinar. Enfim, e não precisa treinar de fato como atleta. 2, 3 vezes na semana já é o suficiente para você ter um efeito protetor contra o câncer. Vamos aí ao ponto número 3, que é o exercício HIIT leve. É a forma mais eficiente de reorganizar o metabolismo, sabe? Então o que eu quero dizer aí com o HIIT leve? Não é para você sair se matando aí, não. É bem mais simples do que isso, não é um treininho insano. Eu estou falando de 20 a 60 segundos, até um minutinho aí de um esforço forte e controlado, seguido por uma recuperação de até 8 a 12 minutos. Então, assim, lá na esteira você vai lá e dá um pique de 60 segundos. E aí você pode esquecer nos próximos 12 minutos, beleza? Aí você pode continuar com seu exercício aí controlado, sem nenhum tipo de problema. Isso é importante por quê? Porque aumenta a sensibilidade à ação da insulina, diminui a inflamação, reduzindo os fatores inflamatórios mais importantes.
o IL-6 e o TNF-alfa, né? Não se apeguem a isso, mas um dia que vocês estiverem mais profundas no assunto prevenção, talvez vocês procurem aí por esses números e vocês vão ter aqui. Melhora o funcionamento da nossa usina de energia. Reduz a enzima formadora de estrogênio, principalmente o negativo, que é o 16. Diminui a quantidade de estrogênio circulante aí pronto para fazer besteira, produzido pelo excesso de gordura. E diminui a inflamação do sistema total. O HIIT leve, ele não é um treino, é simplesmente uma intervenção metabólica anticâncer eficaz. Ok? E o quarto, o sono profundo. O que a gente tem que falar aí sobre o sono profundo? Que é durante o sono profundo que os milagres acontecem, onde acontece o reparo físico, a reorganização do nosso sistema aqui, ó, nervoso, neuroendócrino, dos hormônios do nosso cérebro, ok? Sem sono, pode esquecer, nada funciona. O sono é muito além do que uma prevenção de câncer. O sono tem a ver com uma vida decente, ok? Então, ó, se eu não tenho um sono bom, o cortisol não cai, e cortisol é adubo de humor. Se eu não tenho um sono bom, o estrogênio não tem uma boa regulação, aumenta, e eu adubo aí aquele câncer aí que está esperando só isso. O meu fígado não vai jogar para fora as toxinas do meu terreno biológico. A minha imunidade cai, as vias antioxidantes não se ativam, ok? A inflamação sobe e a insulina se descontrola, beleza? Olha a importância do sono. Sem o sono, o risco aumenta e ponto final. Você pode espernear, não tem jeito. Sono não é luxo, sono é prevenção. E o quinto fator do pilar número 2 é a gestão do eixo do estresse. Tá bom? Novamente apareceu um homem aqui, não se pegue ele, ó, pegue nesse aqui. O estresse é um regulador invisível do isso. O estresse crônico é um dos fatores mais perigosos, porque atua em todas as vias que aumentam o risco do câncer de mama. Olha quanta coisa aí na tela. Ó. O estresse aumenta o cortisol, adubo de tumor. O estresse aumenta a inflamação, adubo de tumor. Aumenta o estrogênio livre, adubo de tumor. Aumenta a aromatase, que produz mais estrogênio, adubo de tumor, reduz a proteína ligadora aí de estrogênio e aumenta o estrogênio livre, adubo de tumor, prejudica o detox do seu fígado, adubo de tumor, altera a microbiota, adubo de tumor, eleva a glicemia, adubo de tumor, e piora o sono, adubo de tumor e a imunidade cai. Deixa aí tudo começar a funcionar da pior maneira possível, ok? Bom, e vamos lá. Não é sobre ter calma, sabe? Não é sobre passar 100% do tempo calmo, não. É simplesmente você não deixar isso tomar conta de você. E como que eu posso agir de maneira a não deixar o estresse tomar conta de mim? Primeiro, a gente tem um esquema de respiração que baixa o cortisol 4, 6, 4, 7, 8. Como isso funciona? Puxo o ar em 4, solto em 6. Ou puxo em 4, seguro 7 segundos e solto em 8 segundos. Isso vai ajudar muito você a controlar o estresse. Então, sempre que você tiver uma situação que te tire do eixo, vai para cima aí e faça essa respiração. Outro fator super importante é a exposição ao sol pela manhã. Por quê? O sol ela vai regularizar o seu ciclo circadiano, né? O que é o ciclo circadiano? É o ciclo de dia e noite. Isso vai reduzir muito o cortisol à noite e vai melhorar o sono profundo. O sono profundo é o sono dos milagres, onde tudo de bom acontece. E tem um outro esqueminha que eu chamo aqui de descarga fisiológica, de 90 segundos. Então, assim, pai estressadão, dá uma caminhada rápida, pula a corda LED, faz polichinelo, lembra do polichinelo? Qualquer coisa que desvie o seu foco. Ponto aqui, ó, número 4. Reduza ou melhor, coloque ao longo do seu dia pausas curtas. 5 minutos de desligamento recalibra o seu eixo de estresse. Quebre um padrão que está te deixando estressado. Número 5 aqui, ó, contato com a natureza.
Só de ter um contato com a natureza, você reduz até 40% o hormônio do estresse, gente. Olha como é importante. Até o fato de você ter uma plantinha em casa, dar uma paradinha, ó, nessa pausa curta e mexer com a sua planta vai diminuir o seu estresse, ok? E tem uma rotina noturna estruturada. O que que eu quero dizer com isso? Se eu fosse falar só de sono, né, são 12 dias falando só de sono. Eu tenho até um curso sobre sono. Então, assim, só para você ter ideia, a luz que você tem na sua casa pode estar minando a qualidade do seu sono. Então, ó, vai chegando perto da hora de dormir, baixa a luz, nada de tela, nem YouTube que a gente tá vendo aqui, hein? Um banhozinho quente, respiração lenta, coloque em prática essa respiraçãozinha que a gente conversou aqui, ó, vai ajudar bastante aí. E tudo isso vai proporcionar um sono reparador, um sono que de fato vai te proteger contra o câncer de mama. Estresse, gente, põe na cabeça, desregula o estrogênio, aumenta e é adubo de tumor. O estresse atrapalha o seu fígado de jogar o lixo para fora. O estresse aumenta a insulina, que inflama. Por isso, isso aqui é um pilar dos mais importantes, não apenas um detalhe, ok? O estilo de vida anti-câncer não é sobre perfeição, ninguém é perfeito. É sobre fisiologia aplicada ao combate do câncer e ponto final. Todo hábito que melhora o estrogênio livre, a insulina, a inflamação, o cortisol, a forma, o seu fígado jogando o lixo para fora, as suas bactérias boas intestinais, o sono profundo, reduz o risco de câncer de mama e ponto final. E boa notícia, ó, tudo isso tá aqui, ó, na sua mão. Todo dia você pode estar evitando o câncer de mama. Falha um dia, não tem problema. Falha dois, não tem problema, mas volta. Não larga a mão, ok? Você vai continuar protegido. Só precisa continuar em investimento nesses fatores para que a proteção seja ampla. E do próximo pilar, nós vamos entrar em algo muito importante. O terceiro e último pilar, a mente anticâncer. A mente que bloqueia o câncer, como as emoções, o ritmo mental e o estresse moldam o nosso ritmo biológico e ajudam a prevenir o câncer ou te jogam no câncer. Beleza? Vamos aí ao terceiro pilar. É o pilar que nenhuma dieta, nenhum suplemento e nenhum treino consegue substituir, hein? A mente. E eu quero que você entenda isso de maneira absoluta, com absoluta clareza. A forma como você pensa altera exatamente as mesmas vias metabólicas que influenciam no risco de câncer. Então, se você pensar bem, show câncer. Se você pensar mal, você está se colocando numa situação aí complicada. Então, esses são sim os 5 hábitos mentais anti-câncer de mama. E o primeiro é, quando o cérebro vive em um estado de alerta, o corpo entra no modo sobrevivência. Então, o que que eu quero dizer com isso? Ó, se o seu cérebro não diferencia, tem um problema grave, estou preocupada demais. O seu cérebro, ele não vai diferenciar isso, não vai. Simplesmente ele vai achar que é a mesma coisa. E quando existe uma ameaça percebida, imediatamente o seu corpo reage. De que maneira? O cortisol sobe, a adrenalina sobe, a inflamação sobe, a digestão desacelera, o fígado piora no quesito de jogar lixo para fora e também cai aquela proteína lá que segura o estrogênio livre que causa problema e aumenta, e o sistema imunológico diminui a função, e aí abre espaço para as coisas ruins tomar conta, ok? E, gente, ó, isso aqui não é apenas psicológico, é a fisiologia que o psicológico vai fazer acontecer dentro do seu corpo. Então é simples, ó, o seu cérebro não sabe a diferença. Tem um problema que é grave mesmo, ou só estou com uma dor no dedão do pé. Ele não sabe, ele vai agir pesado da mesma maneira, então toma cuidado. Segundo ponto aqui, ó, estresse crônico. O estresse crônico muda como o seu corpo metaboliza o estrogênio. Metaboliza o estrogênio. Lembra que o estrogênio é aquele danado aí que vai potencializar o seu risco de ter câncer de mama. Então, quando você vive um estado mental acelerado, seu corpo muda o balanço entre o estrogênio protetor, que é o 2, e o
o estrogênio 16, que é associado ao maior risco. É aquele que é o adubinho pingado na célula celular. Então, vai se reproduzir de forma descontrolada e virar um câncer. Além disso, o estresse crônico piora o detox noturno do fígado, piora o sono dos milagres e o sono profundo, aumenta a reabsorção intestinal de estrogênio e aumenta a atividade da enzima formadora de estrogênio, ok? Então, olha que loucura. Ou seja, os pensamentos alteram diretamente os seus hormônios. Ou seja, seus pensamentos podem produzir bons hormônios protetores, ou seus pensamentos podem produzir aí hormônios que afetam a sua saúde, chegando até mesmo a desenvolver câncer, beleza? Então, ó, 3 emoções acumuladas. Bom, emoção que você não processa, o corpo vai processar para você. Se você processa conscientemente, o resultado é um. Se você deixa o seu subconsciente processar, é outro, beleza? Quando você funciona no automático, sem pausa, sem descanso emocional, você vai aumentar a inflamação, o principal fator inflamatório, que é o NF-kappa-beta. Aumenta vamos falar o nome certo, né? As citocinas inflamatórias, IL-6 e TNF-alfa. E diminui a morte celular programada, gente. Então, assim, se você não pensar por você e deixar o seu cérebro emocional pensar por você, você vai cair aonde? Num padrão inflamatório que cria exatamente o terreno biológico aonde as células normais têm uma capacidade enorme de entrar num processo cancerígeno, ok? Então toma muito cuidado, não deixa as emoções aí se acumularem de maneira nenhuma, coloque para fora. E eu vou te ajudar com isso. O que é uma mente anti-câncer? Então, assim, ó, uma mente anti-câncer é uma mente que vai proteger você de pensamentos, ela vai bloquear pensamentos que vão ajudar o câncer a se desenvolver. Enfim, até aqui você entendeu os mecanismos. Agora sim vai vir a virada, ok? Se os pensamentos podem ajudar a desenvolver o câncer, você também já sabe que eles podem ajudar a proteger, a bloquear. E essa é a parte que ninguém te explica e eu vou te explicar, ok? Então, assim, ó, uma mente anti-câncer não é só ser positivo, ok? É reduzir a sensação interna de insegurança, de ameaça constante. É trazer o cérebro de volta para um estado onde o seu corpo consegue reparar os problemas internos, jogar o lixo para fora, equilibrar os hormônios e eliminar as células anormais. E existem aqui, ó, 5 padrões mentais protetores. O primeiro fator mental protetor é a autocompaixão. A frase, ó, eu preciso dar conta de tudo, ativa o hormônio cortisol, a duplo tumor. A frase, eu posso fazer o possível, ativa um sistema protetor contra o câncer. Adianta você falar para você que você pode dar conta de tudo, sabendo que você não vai dar conta de tudo? Você só vai se prejudicar com isso, ok? O segundo padrão mental protetor, pausas verdadeiras. Descanso, minha amiga, não é um luxo, é um gatilho para o corpo desligar, diminuir a inflamação e ativar o reparo da célula que aquela inflamação vai lá e destruiu. Então, assim, tem que dar um tempo, ok? Começa com menos, depois aumenta um pouquinho e dá um tempo para o seu corpo se reparar. Terceiro, escrever ou dizer o que você sente reduz imediatamente a atividade do seu centro do medo. O que custa você pegar um papel e escrever? Papel vai ter, não tem o papel, escreve aí no Word, no Excel, no bloco de nota, mas coloca a emoção lá. Quarto fator, mulheres que não colocam limites vivem sempre em estado de alerta, ok? Estado de alerta é um estado de adubo para tumor, então aprenda a colocar limite. No início vai ser difícil, mas depois se torna mais fácil a cada não, ok? Quinto fator, redução da autoexigência tóxica. O cérebro sobre autoexigência
funciona como se ele estivesse fugindo de um predador. Ou seja, se você exige além do que você pode entregar, você está em estado de fuga. Estado de fuga é um estado onde os hormônios de estresse estão altos e a consequência disso é adubo de tumor. Destrói seu sono, destrói seu intestino, destrói sua imunidade. Ok? E o quinto fator, as ferramentas práticas que reduzem o risco real. Então aqui eu vou te dar ferramentas para você de fato reduzir todos esses fatores aí, beleza? Ó, agora que você entendeu os mecanismos e o modelo mental, aqui estão as práticas que comprovadamente reduzem o cortisol, a inflamação e regulam os hormônios, os adubos de tumores. O primeiro é a respiração. Nós temos alguns tipos, aquele primeiro que eu coloquei para vocês, e tem esse aqui também, que você consegue reduzir aí o cortisol, fazendo essa respiração por 3, 5 minutos. Respira em 4, solta em 6. Faz isso aí por 3 a 5 minutos que você vai reduzir o cortisol adubo de tumor. O segundo chama jornalinho estruturado. O que é isso aí? Ó? É o hábito de registrar o pensamento. Vai lá e escreve os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas vivências, né? O que você está passando. Isso ajuda a reorganizar as emoções e diminui a inflamação. Terceiro ponto, uma oração curta de 10 minutos. Aumenta a parte do cérebro racional, ok? Diminui o estresse, diminui a frequência cardíaca, diminui aquele estado interno de alarme que o que vai acontecer. Ponto número 3, contato com a natureza, né? Retomando, já falei isso, reduz o cortisol em até 40%. Tenha plantas, dê uma pausa, cuide delas, conversa de suporte emocional, aumentam os hormônios bons e diminui os hormônios ruins. Então, conversar é super importante, entra o papel do psicólogo aí, né? E o tempo de tela, muito importante, gente. Vocês não têm noção do que as telas fazem de ruim para o nosso sono. Então, reduz, em termos gerais, reduz o alerta mental e melhora o sono profundo, beleza? Bom, quando eu falo de mente anti-câncer, eu não estou falando de necessariamente positividade, não tem nada a ver com positividade. Eu estou falando da fisiologia da diminuição do estresse. O câncer se desenvolve quando o corpo e o cérebro vivem numa guerra, ok? E a prevenção acontece quando você cria um ambiente interno onde há descanso, onde você põe limites, onde você dá pausas para você, aonde você consegue de fato ter um sono reparador, onde você cria um espaço para o seu corpo se auto-reparar, aonde há menos autoameaças, aonde há mais segurança. Uma mente que se sente segura cria um corpo que se protege. Uma mente que está ameaçada é uma mente que vai contra o seu próprio corpo. Ok? As 7 dicas essenciais para prevenir o câncer de mama. Vamos lá. Você que assistiu esse vídeo inteiro, esperou por isso até agora, você que está assistindo esse vídeo a partir daqui, isso é um resumo, então o vídeo traz muito mais poder para suas mãos de se afastar, de passar longe de desenvolver câncer de mama, como eu venho dizendo aí no vídeo. A probabilidade que você tem de não desenvolver câncer de mama bate os 80%, contanto que você coloque tudo em prática. Quanto mais você colocar, maior a sua prevenção, beleza? Então vamos lá. Ó. Eu não estou me colocando aqui, eu vou me deixar pequenininho aqui só para dizer que eu estou aqui, beleza? Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho essa tabela que resume todos os fatores alimentares que você colocando em prática vão aumentar aí a probabilidade de você passar longe do câncer de mama, ok? Então aqui são 7. O primeiro é coma os crucíferos todos os dias. O brócolis, a couve, a rúcula, eles são ricos em indol 3-cabinol e DIN. O que eles vão fazer? Eles vão aumentar a produção do seu corpo do estrógeno bom, que é o estrona, né? A estrona, estrógeno E1, E2, E3, né? A estrona número 2. E ela é protetora.
E o quanto que eu devo consumir? Ó, em média 1 xícara por dia aí, tá bom? Se for suplementar, muda um pouquinho. Número 2, aumente o consumo de fibras entre 20 e 30 gramas de fibra por dia, ok? Onde eu encontro a fibra? Aveia, linhaça, chia, feijão e verduras. Elas reduzem a absorção desses estrogênios em excesso, principalmente os ruins, o número 16 e o número 4. E, bom, quanto que você tem que comer disso aqui durante o dia? Aqui não caberia colocar tudo, mas comer um pouquinho de todas aí, tá bom? Controle da inflamação, a inflamação que é o adubo de tumor. Com quais alimentos? Com os polifenóis que nós já falamos, então se você não está entendendo nada, sugiro fortemente que você volte aí nesse vídeo. E o ômega 3, onde a gente encontra esses polifenóis? Em mais alimentos, mas principalmente no chá verde, na cúrcuma e nas frutas vermelhas. E aonde a gente encontra o ômega? Ou no suplemento ou nos peixes gordos de água salgada. Não é salmão, não é Sanpíter, não é tilápia. Se você quiser saber mais, volta aí atrás no vídeo. Eles reduzem, ó, quem viu o vídeo sabe o que é isso aqui. Então reduzem o NF-kappa-beta, o IL-6 e o TNF-alfa. São citocinas importantes para o processo inflamatório. E aí, além disso aqui, ó, ou melhor, consumindo isso, vocês melhoram o detox hepático também. A forma como o seu fígado vai jogar os venenos para fora. Então, um exemplo de consumo: 2 xícaras de chá verde, 1 colher de cúrcuma e algumas cápsulas de ômega, conforme aí a indicação. Fator número 4, ó, caminhada. Olha como a caminhada é importante. Não está entendendo nada, minha amiga? Volta lá, volta atrás, porque é muito importante. Porque a caminhada é importante? Reduz a glicemia e a insulina e derruba o IGF-1. Reduz o risco hormonal de ter câncer de mama, ok? A caminhada precisa ser na rua? Não, pode ser em casa, durante 15 minutos se movimentando, fazendo as coisas aí pós o almoço, beleza? Lavar a louça não é caminhar, hein? Continuando, item número 5, 3 vezes na semana, um treininho HIIT leve, ó. Toma cuidado aqui. Você que está chegando aqui, não entenda da forma como você quer o HIIT, não. Volta no vídeo para pegar direitinho como é que faz. Por que isso é importante? Reduz a vitamina, não, né, Israel? Reduz a gordura visceral e diminui a enzima formadora de estrogênio, que tem esse nome aqui, e aumenta a sensibilidade à insulina. Então é um treininho aí de força mais HIIT. Então, treino de força 40 minutos, aí umas 3 vezes na semana, né? E o HIIT aí de 12 minutos. Mas tem um jeito certo aí de fazer e eu não vou falar aqui e tô dizendo, não faça da sua cabeça. Tá no vídeo. 6. Durma profundamente. Sono mais milagre. REM é milagre no sono, ok? É o sono restaurador. Ele regula o hormônio do estresse, que se o hormônio do estresse estiver alto, você vai aí ter a probabilidade de ter pelo menos umas 10 doenças diferentes. Mas regulando o hormônio do estresse, existem também alimentos, mas é principalmente suplementos que fazem isso por você, tá bom? Melhora a imunidade, melhora a insulina, melhora a glicemia, melhora aí a morte celular das células que precisam morrer e melhora o funcionamento do fígado, que é que joga o lixo tudo para fora, ok? Então tem que praticar a higiene do sono. Eu falei rapidamente, mas se quiserem mais sobre isso aí, temos 30 dias para falar só de sono, hein? Escreve aí nos comentários. E alguns suplementos são bastante importantes aí também, como por exemplo o magnésio. E o ritmo número 7, reduza o estresse com as práticas certas. Então eu falei de várias práticas. E assim, quanto mais delas você colocar em prática, melhor vai ser o seu resultado. Ok? E uma das práticas que eu acho bastante importante, porque ela melhora a coerência cardíaca. O que é a coerência cardíaca? A forma como o seu coração varia em número de batimentos.
Quanto melhor a sua coerência cardíaca, menor o seu estresse. E um fator muito importante na regulação da coerência cardíaca é o ato de fazer uma oração, rezar, ok? Isso baixa aí a sua frequência cardíaca, melhora a coerência cardíaca, diminui os hormônios do estresse e aumentam os hormônios que trazem bem-estar. Então é uma ótima dica aí, ok? E também tem os esquemas de respiração que eu falei lá, não dá para falar tudo, isso aqui é só um resumo, tá bom? Para você tirar um print e guardar e tá sempre com ele na mão. Então o esquema aí de respiração, o journaling, a oração, então são vários fatores aí, ok? Beleza, então vamos pegar e fazer um resumo rápido, mais rápido ainda de tudo isso. As 7 dicas essenciais que realmente reduzem o risco de câncer de mama, baseada em toda a literatura científica até o ano de 2025. 1. Precisa comer crucíferos todos os dias. 2. Tem que comer fibras alimentares todos os dias. 3. Polifenóis e ômegas. 4. Caminhadinha pós-refeição, super de boa. 5. Musculação. E se der um treininho HIIT no esquema certo que foi falado no vídeo. Número 6. Sono profundo, sono reparador. E 7. Mente anti-câncer, com a oração ajudando muito na coerência cardíaca. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aqui no comentário. Se a sua pergunta tiver correlação com algo que já foi dito, eu te ponho o link da parte do vídeo que fala sobre o assunto. Lembrando, você caiu aqui nesse vídeo, esse vídeo completo, ele é um guia prático para diminuir até 80% as chances de você ter câncer de mama. É um vídeo longo, não é para qualquer pessoa. Pessoa que é, vamos usar a palavra correta, preguiçosa, não vai assistir esse vídeo não é para ela. Esse vídeo de fato vai ajudar quem está comprometido com a saúde. Apesar de tudo, eu ainda dividi o vídeo por capítulos, porque eu sei que às vezes é complicado assistir um vídeo longo, tá bom? Então você pode assistir um capítulo por dia, vai no seu ritmo, assiste um, implementa, assiste outro, implementa, assiste outro, implementa, vai no seu ritmo, salva o vídeo, né? Manda aí para quem você gosta e acha que merece ter essa informação, além do fato de você poder acelerar o vídeo também e assistir mais rápido. Não importa como que você vai fazer, o importante é que você assista esse vídeo completo se você estiver entrando só nessa parte. Ok? Ufa, minha amiga, terminamos. Depois aí de 7 pontos discutidos, depois aí de quase 3 horas conversando, acredito que vai dar isso, né? Agora você entende o que realmente previne o câncer de mama. Não é o blogueiro, não é o profissional da saúde mentiroso que quer te colocar na fila da indústria. Enfim, tudo isso não é a minha opinião, ok? É ciência, é fisiologia, são hormônios, é o metabolismo, é o seu comportamento, minha amiga. Quando uma mulher entende o próprio corpo, ninguém segura a saúde dela. Entendendo o que faz bem, tendo força de vontade para colocar, esquece, o câncer de mama vai passar longe de você, beleza? Se você quiser dar o próximo passo, ok? Nos próximos vídeos eu vou aprofundar, conforme a demanda, cada um dos pontos que nós colocamos nesse vídeo, ok? Cada uma das estratégias. Prevenção hormonal, alimentação anticâncer, vitaminas e suplementos que evitam o câncer de mama, os protocolos completos, ok? Tudo de forma prática, segura e realmente baseada em evidência científica.
Não adianta vir querer bater no Israel. Não adianta, porque o Israel está respaldado pelas maiores instituições do mundo sobre prevenção de câncer de mama. Se você não conhece, a culpa não é sua. É que não falaram isso para vocês. E entenda, por trás de tudo tem interesse financeiro. Então, se não chegou até você, é um presente que Deus está te dando, minha amiga. Agora você vai ter a verdade. Eu estou aqui com um compromisso com a verdade, um compromisso com Deus de trazer a verdade, um compromisso com Deus de levar a saúde de verdade até você, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você ame e de fato você quer o bem, mas também, como bom ser humano, compartilhe com qualquer pessoa, mesmo aquela que você não gosta muito, né? Faça o bem que o universo, que Deus vai retribuir você, ok? Informações como essa deste vídeo mudam de fato as decisões de pessoas realmente comprometidas com ela mesma e com o próximo, ok? Essas decisões certas salvam vidas, minha amiga. Então, é isso. Esse vídeo foi o pontapé inicial de muita coisa que vem por aí. Nós vamos explorar todos os tópicos. Esse vídeo é um resumo. Eu vou te atualizar sempre sobre as novas informações sobre prevenção de câncer. Esse vídeo, apesar de grande, ele não representa nem 5% do total de informação, do total de empoderamento que eu vou colocar na sua mão, minha amiga, com relação à prevenção de câncer de mama e até mesmo de outros cânceres, ok? Então, novamente, ó, me siga, não perca nenhum tipo de vídeo, porque informação que nem essa que eu tô te passando, você não vai encontrar na televisão, você não vai encontrar fácil em nenhuma mídia social, ok? Enfim, vamos parando por aqui e que Deus te abençoe e você tenha muita saúde, ok? Valeu, tchau, tchau!